Seja bem-vindo ao Geração Raiz Podcast. Aqui você encontra um espaço onde conversamos com grandes empresários e líderes do setor, trazendo histórias inspiradoras e desafio dos mundos dos negócios. Quero agradecer ao apoio da Estradeiro e também da Giaro, que estão conosco na realização deste sonho. Eu sou James Gisoldi, estou hoje com a nossa estreante Amanda Mendonça. Seja bem-vindo, Amanda. Muito obrigada, estou muito feliz em dividir esse espaço com vocês. Fazendo a estreia dela hoje no podcast, hein, pessoal? E também com o meu amigo Cleiton Salles. E aí, Cleiton? Cara, que empolgação é essa que você tá hoje, hein? Tô até meio assustado contigo. Animado, cheio de energia. Você está parecendo que está com a macaca. Ô, louco, igual ao mascote do time da Ponte. Me fala o que está acontecendo com você hoje, Cleiton. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, conhecendo essa pessoa magnífica que é o nosso convidado, que você vai apresentar ele já já. E eu já preparei aquelas perguntas que você já sabe, James. Não vai ficar me impedindo de perguntar, hein? Nossa Senhora. Então que rufem os tambores! Senhoras e senhores, preparem-se para conhecer o verdadeiro camisa 10 do mundo corporativo. Ele comanda o jogo do setor de aftermarket, defendendo as cores do Brasil e da América Latina, com estratégicas dignas de técnico campeão. Porque, além de jogar bonito, ele também ensina os outros a dar um show. Hoje, o Geração Raiz recebe o meu pontipretano favorito. É isso que eu falei. O meu pontipretano favorito, que entende tanto da gestão quanto de bola na rede. Jefferson Germano. Seja bem-vindo, meu querido Jefferson. Que alegria, meu amigo. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E que alegria ser recebido dessa maneira. Ponte Pretano, essa é a minha maior qualidade. Para quem sabe o que é a Ponte Preta, é um time de futebol de Campinas. Ela carrega o título de o time mais antigo do Brasil e aquele que não tem nenhum título. Eu não consigo entender como o time que é o primeiro time do Brasil, nem quando era sozinho conseguiu ganhar. Não sei de quem que ele perdeu, mas é uma honra estar aqui. Muito obrigado. A energia aqui está sendo muito boa, isso é fantástico. Obrigado pelas palavras. Eu queria ser... nem minha mãe fala tanta qualidade de mim que nem você falou assim agora. Olha. É uma coisa ótima. E eu me sinto em casa, tô entre amigos, isso é muito importante. E não tenha medo das perguntas. Maravilha. Eu corro se precisar, sem medo nenhum. O problema é que vocês vão me pegar na corrida, porque gordo corre pouco, amigo. É complicado. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado em estar aqui com vocês. É um momento muito alegre para mim poder revê-los. E num momento desse tão importante como no podcast. Geração Raiz. Geração Raiz. E a gente que alegria. A gente também agradece muito a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. A gente vai ter muita oportunidade ainda de falar sobre a ponte, sobre a macaca, mas eu quero começar aqui com uma pergunta que a gente precisa saber o que é que você pensa que é para você Geração Raiz. O que é Geração Raiz, Jeff? Que pergunta legal. Geração Raiz é a minha geração. Geração Raiz é uma geração que viu tudo acontecer. Então, eu tenho 56, vou para 57 anos agora. Sou dos anos 60, comecei a... 56, viu, Amanda? 56, Amanda. Em junho, 28 de junho de 57. Não me tire esses esses 50 e poucos dias que eu tenho de 56 anos. A geração Raiz, eu acho que ela, para ser rápido, envolve respeito, disciplina, aprendizado constante e transformar e tirar força das dificuldades. Então, a geração Raiz viu a internet nascer, viu o telefone deixar de ser discado para ser digitado. Meu primeiro diploma que valeu alguma coisa foi o curso de datilografia que eu fiz na Olivetti nos anos 70, talvez. Geração Raiz... Lógico que a Amanda nem sabe o que é isso. Lógico que eu sei uma máquina. que é. É tão moderna essa máquina que você digita, ela já imprime ao mesmo tempo. Imprime na hora. A, S, D, F, G. Exatamente. Agora o resto eu já não sei. Mas Exatamente eu sei. isso. Então, geração Raiz é a gente ver tudo acontecer, viver tudo que foi acontecendo. Legal. E não ter medo do que vem pela frente. Quando as pessoas têm um pouco de medo do futuro, eu acho que eu não vejo a hora que ele aconteça cada vez mais rápido. Então,
poder sair de São Paulo, eu saí de Paulínia, eu moro em Paulínia, chegar em Ribeirão de uma maneira rápida, com uma estrada segura, poder estar num espaço agradável, com pessoas sérias, tudo isso é participando de um podcast. Legal. Então, isso é geração raiz. Maravilha. E assim, a gente quer sempre começar lá na raiz mesmo. A gente tá falando até agora há pouco, né? Você contou um pouco da sua infância aqui. Quais são as suas referências? O que você traz da sua infância que refletem até hoje para você, Jefferson? Eu trago, acho que a disciplina da minha família e dos meus amigos, eu posso dizer. Eu nasci num bairro bom, sou de Campinas, é outro defeito. Bom, eu sou de Campinas e nasci num bairro de classe média de Campinas. Sou filho do metalúrgico, Legal. torneiro mecânico, que tem os 10 dedos, então não tem problema nenhum. E sou filho do metalúrgico, com uma cabeleireira. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Minha carteira, o meu primeiro registro é 5 de outubro de 1983. E fui trabalhar não pela necessidade do trabalho, pela inquietude da juventude. Talvez nos dias de hoje eu podia ter algum TDAH da vida aí, ou alguma ansiedade muito grande. Já era criado para buscar Já isso. era criado para isso. Então, eu fui estudar muito cedo, à noite, porque meus primos mais velhos iam para a escola à noite. Então, era mais fácil minha mãe, que trabalhava o dia inteiro num salão cabeleireiro. Meu pai, que fazia turno numa fábrica, ter o filho junto com os primos maior de 2, 3 anos acima da idade, e tinha que estudar à noite, porque eles também trabalhavam com 16, 17 anos de idade. Né? Então, eu acho que eu trago da minha infância, eu trago esse exemplo de trabalho, de seriedade e disciplina. Família de italiano, sempre falando muito alto. Todo domingo tinha aquele almoço no quintal da casa do avô. Chegávamos todos depois da missa muito alegres. Aí bebiam, os tios bebiam, dava aquela confusão na hora do almoço, aquela briguinha. Depois todo mundo comia, dormia, acordava, se beijava, se perdoava, e vida que segue de segunda a sexta de novo, né? E quem que eram suas referências? Quem tinha ali para você? Pode ser pessoa famosa ou pessoa da família. Quem que eu tenho de que referência na minha infância, até lá na minha adolescência, eu tenho meus tios como referência. Muitos, todos trabalhavam muito e se divertiam muito. E era sempre muito alegre. Então, essa referência eu tenho de que o final de semana era um motivo de festa, de alegria, mesmo com todos os problemas que pudesse ter na família, que tem. Para recarregar as baterias. Para recarregar as baterias. Então, da minha infância, eu, por mais que fosse difícil trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, uma escolha que eu fiz, que foi acontecendo, eu sabia que o final de semana ia ser um momento alegre, porque a família ia se reunir. Mas estou falando de uma época em que na família da minha mãe, né, da onde nós morávamos juntos, são 3 irmãos casados com 3 irmãs, dos meus avós. Olha só. E eles vieram do sítio e compraram terrenos num bairro simples em Campinas, construíram uma casa, e naquela época ia casando os filhos e iam construindo casas no fundo das casas dos pais, né? Uhum. Talvez. Hoje né? eu brinco que hoje chama-se condomínio fechado. Naquela época era cortiço, se eu não me engano. O nome conhecido daquilo. Mas era onde tudo acontecia, nos quintais, né? Onde tudo acontecia. Então, eu tenho essa imagem. Voltando. Uma casa só tinha televisão. Então, nós íamos à noite, tinha horário das mulheres verem televisão, que era geralmente a novela ou alguma coisa da época. Os homens assistiam o Jornal Nacional. E a molecada brincava. Brincava. Então, eu acho que isso é o que mais me traz da minha infância. Né? O que mais eu tenho saudade é do cheiro do pão e da terra do quintal da casa da onde a gente vivia junto ali. E hoje a gente está com uma televisão em cada mão, né? Então, Em casa hoje, cada filho tem o seu quarto, cada quarto tem a sua televisão, e investimento à toa que eu fiz, porque hoje pouco se liga a televisão, é tudo no computador que tem na mão, que são os telefones, os aplicativos, as fala séries. que hoje a gente tem que investir naquelas mesas para fazer a reunião da família ali, tudo de novo. Que é bem... Hoje acho que tá precisando voltar, né? Hoje você tem que dizer o que unia no passado, o exemplo que eu dei, a televisão unia as famílias no passado. Sim. Hoje ela afasta as famílias. Então você tem que desligar os aparelhos para trazer a família de volta. Eu faço muito isso em casa. Eu falo, vamos sair todo mundo e vamos sentar aqui para fazer qualquer coisa, menos ficar na tela. Porque
às vezes, nós ficamos no telefone, e eu também faço isso, no telefone e na televisão ao mesmo tempo. Não pergunta o que eu vi, possivelmente nenhum dos dois. Né? É vício. Possivelmente nenhum dos dois. Mas você deve ser um paizão, né? Você falou muito aí de família. Eu queria te fazer uma pergunta, até porque nós somos muitas gerações, Sim. né? E você é referência para muitas pessoas, inclusive para mim. Até o meu irmão Fernando, né? É super seu fã. É um grande amigo, Um dos pilares na vida dele, em referência para trazer orientações, né? Visões estratégicas. Isso é muito importante. Ele tem você como um dos mentores dele. Mas eu tenho vocês como exemplo. Um beijo para o meu irmão Nando, que eu amo ele demais, né? E assim, voltando a falar de família, qual foi a tua maior dificuldade ou o maior enfrentamento que você passou como pai, Jé? Eu acredito que é uma pergunta interessante. Eu fui pai muito velho. Eu fui pai com 41 anos, se eu não me engano. E logo depois eu perdi minha esposa. E por 5 anos eu vivi sozinho com minhas 2 filhas. Até a chegada da Regina, que é minha esposa, que veio junto com a Rafaela, que hoje tem 27 anos. Então, a maior dificuldade foi, se você perguntar a sensação que eu senti, mais me preocupou, e também a que mais me fortaleceu, é o tal do medo. Por um período, eu fiquei com muito medo de saber o que vem pela frente, sozinho com 2 crianças de 3 anos. Hoje, que já passaram quase mais de 12 anos que isso aconteceu, já estou há 7 anos casado e 10 com a Regina. Minha família está totalmente organizada, a gente vive em família de uma maneira muito... com todos os problemas que qualquer família tem, né? O mais difícil foi ter ficado sozinho com as 2 meninas. Foi um momento que eu tive que ser, talvez, pai e mãe, trabalhando numa multinacional e dando aula à noite e dependendo de serviços de terceiros para tentar fazer uma coisa que só pai e mãe faz, né? Então, foi o momento mais difícil. Mas ali eu aprendi a sentir medo. E, ao mesmo tempo, eu vi que o medo é necessário para te fortalecer, né? O medo, ele é algo nós, nas nossas cabeças, criamos muito mais medo do que o medo real. Então, se você perguntar o que foi mais difícil para mim, talvez, lidar com os meus pensamentos do que lidar com a realidade de ter que encarar uma situação que é totalmente fora da normalidade, né? Mas, para mim, família é a coisa mais importante. Para mim, amigos, é importantíssimo ter amigos. Amigos, eles são fundamentais para as horas boas, mas na hora difícil você tem que ter o apoio da família, porque a família acaba, mesmo com todos os seus defeitos, ela acaba abrindo as portas e te recebendo. Os amigos também fazem isso, mas numa proporção muito menor. Então, eu acho que a vida é feita para desafios. A gente não cai trupicando em montanha, a gente trupica em pedra pequenininha. O problema é que, às vezes, transformamos esse pequeno deslize numa grande montanha, né? Então, eu continuo tendo medo, continuo tendo preocupações, mas continuo aumentando a dimensão das preocupações pelos meus pensamentos, não pela realidade. Mas eu penso que medo é bom, né? O medo ele grande ajuda a lição, gente a isso. superar. Fantástico. Né? Quem não tem medo perde até a graça. Né? Quanto mais fé, menos medo. O que vence o medo é a fé. E você falou uma coisa muito interessante. Você falou que a família é o mais importante. E o que é Deus para você, Jefferson? Deus, para mim, é o alicerce, é a base. Deus, para mim, é a base. Eu falo, brincando, né? Que não importa quem é o seu Deus, mas tem alguém para você dividir as suas perdas, né? Põe a culpa nele, também peça ajuda para ele. Para mim, Deus é o que dá calma, Deus é o que dá o... Simples. Eu acredito que ele nos deu tudo isso. E é fantástico você ver o entardecer, ver o amanhecer. É fantástico você sentir frio, sentir calor, sentir acolhido. Impossível não achar que Deus está comigo hoje com a recepção que vocês fizeram para mim aqui. Você concorda? É impossível isso. Eu não falei para você que ia ser bom isso, é? Lição, hein? Não é lição, não é lição, não, é verdade. Tem medo de tudo aqui. Aqui tem um de cada lado, um falando fala, não fala, como em qualquer lugar. E eu sempre falo pro James, quando a gente tem um trabalho desse, assim, é um privilégio.
por trazer pessoas como você aqui e contar a história, né, da vida, essa caminhada muito bacana. Muito bacana. E a gente não escreve a nossa história. A gente consegue melhorar a letra dela e fazer ela um pouco melhor, né? Verdade. Então, se você pegar em 2000 voltando a falar do meu grande... A descoberta minha do medo, né? Quando eu perdi a mãe das meninas, eu não tinha noção do que ia ser. E hoje, a Regina chegou na minha vida para me dar uma alegria muito grande. Ela trata as meninas como filha. Aliás, muitas pessoas que convivem no nosso meio hoje nem sabem dessa história que eu acabei de contar aqui. Porque quem pegou a história de 10 anos para cá não tem noção do que eu passei lá há 13 anos atrás. E a aparência física das meninas parece que puxa muito. Se você conhecer minha esposa e as meninas, é uma coisa incrível, como parece, né? Como é o carinho, o lar que nós temos, porque família a gente ganha, lar a gente se constrói, né? Então, você ter um lar, você ter uma estrutura de desafios diários. Então, Deus, para mim, é agradecimento. Eu agradeço Ele todos os dias pela minha vida, pela minha saúde, pela vida e saúde das minhas meninas e da minha família, pela Regina, com a Rafaela, que está com a gente já há bastante tempo. E é uma troca, né? A vida é, na verdade, um grande espelho, né? A gente respeita para ser respeitado. Eu falo que se você mostrar a língua para o espelho logo de manhã, você vai ver uma careta amassada mostrando a língua para você, né? Não tem outro jeito. Traz o caderno que eu preciso anotar tudo Ah lá, isso, ah lá. gente. Não, faz diferente. Dá um sorriso todo dia pro espelho que você vai ver um Boa. sorriso. Melhora. E Jefferson, aproveitando que também é minha estreia aqui, Bem-vinda. muito bem-vindo também, muito obrigada. Você citou que tem 3 filhas, né, inclusive gêmeas. Eu queria perguntar o que você aprendeu com a paternidade que você aplica até hoje na sua vida? A paciência. A paciência. Porque são gêmeas, nasceram no mesmo dia, com 2 minutos de diferença. Nasceram de 7 meses. São totalmente diferentes. Se eu lidar da mesma maneira com as duas, eu vou estar errando muito com uma delas. Nossa. É uma coisa fantástica. Então, você pega a Mariá e Luísa, né? Mariá nasceu 2 minutos antes da Luísa. Mariá foi a causadora do nascimento, aquela que rompeu a bolsa com 7 meses. A Luísa já não queria sair. Foi obrigada a sair junto, porque não podia ficar lá. A Mariá é totalmente dada, extrovertida, muito parecida comigo em termos de falar, torce para Ponte Preta, quer em campo de futebol. E ela é totalmente expansiva e me dá um tipo de preocupação por isso. A Luísa é totalmente calma, cuidadora, tímida, quer dizer que não precisa se expor muito. Ela, o mundo dela, para ela, vale... ela se sente bem dentro do mundo dela. E se eu tratar a Luísa como eu trato a Mariá, eu vou estar sendo injusto com uma ou com a outra. Então, a paternidade é um aprendizado constante. E a cada momento... eu brinco que paternidade é que nem jogar videogame. Cada fase que você vence, a outra é mais difícil. Então, você vai... Não é assim que funciona? Verdade. Cada fase que você vence, a outra que vem é mais difícil, é um outro desafio. Mas é muito bom. Eu não me vejo hoje, sendo pai. Sendo pai. E a Regina veio com a Rafaela. A Rafaela já tem 27 anos, mora fora do Brasil, dedicada, esforçada, uma menina fantástica, mas também dá saudade, dá preocupação. Você fica tentando... A diferença é que com 5 horas de fuso horário, é difícil você saber o que está acontecendo, né? Mas você tem a preocupação. Então, paternidade, para mim, é vida. Eu faria tudo de novo. Passaria tudo de novo para poder ter esse desafio. Porque é desafio, não é fácil ser pai. Ainda mais um pai você presente. É mãe? Não sou. Não. Aqui é pai, você é pai? Pai. É um desafio constante, né? Com certeza. É uma coisa que chega a ser assustador. É que, como dizem, né? Ser pai é fácil, mas pai presente exige, né? E tem alguma história engraçada com as gêmeas, assim, pra você compartilhar com a gente? Porque eu imagino que com 2 crianças tomando eu tenho conta. muita história engraçada com elas. Eu tenho muitas histórias de pequena, porque são muito diferentes. Então, eu tenho várias histórias engraçadas. Eu tenho
falando da nossa querida e amada Ponte Preta, que todos aqui somos ponte pretanos, campo de futebol, por exemplo. James. Ele tem razão. Super. Campo de futebol, a Mariá vai para torcer. Eu nunca tinha conhecido um ponte pretano. Mas talvez Sempre você conheceu o tem primeira único. vez. Talvez foi o único. Isso aí é que nem mosca de olho azul. É uma coisa O difícil título de encontrar. carteirinha dele é 1. Boa. O primeiro. A Mariá no campo, ela vai toda expansiva como ela fica quieta sofrendo porque o time é muito ruim. E a Luísa vai sem gostar, sem querer ir no campo, e ela vai e ela xinga o juiz, Por por exemplo, amor o jogo mesmo, inteiro. negócio. E é onde ela extravasa. Olha só. Então, é uma lembrança que eu trago que eu vou para o campo com elas para ver a atitude delas perante aquele momento. Né? Tem gente que faz artes marciais para extravasar. Tem o ponte pretano Ponte Que Pretano. vai pro que vai no campo. campo. Mas elas são minhas companheiras para tudo. Eu tenho os meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de cozinhar, fazer churrasco. Eu gosto de andar de jipe, de fazer trilha. E eu gosto de andar de moto. E eu brinco bem nesses 3 ambientes, né? A Mariá é minha companheira de churrasco. A Luísa é companheira de fogão, de fazer comida em fogão. As duas me acompanham no jipe. E as duas, eu tenho uma escala de moto, porque é um sábado com uma, um sábado com a outra na moto. São gostos diferentes, músicas diferentes na moto, mas são momentos, cenários diferentes. Mas são minhas companheiras das motos. Então, eu falo que nunca perguntei isso para elas. Mas eu percebo que eu sou a primeira escolha delas para um monte de coisa. Ai, que bom. Entendeu? Então, sábado, que eu me machuquei na moto, a Regina foi com a Mariá para fazer cabelo, essas coisas. Eu e a Luísa em casa, eu falei, filha, vamos tomar um sorvete na Ulambra, que fica talvez a 30, 40 minutos de casa. Uhum. E na hora topou, foi, voltou. Você vê que... Então eu não consigo achar um momento engraçado. É engraçado a maneira com que elas... eu percebo que elas gostam de ficar comigo. Isso vale muito. Por muito menos eu faria tudo que eu faço por elas, entendeu? E você já tem algum gosto que você aprendeu com elas, que você agora começou a gostar? Sei lá, não sei se elas gostam de Taylor Swift, que as adolescentes adoram. Então, esse nome pra mim é familiar. Ela sabia. cantora. Eu sabia. Você aprendeu a gostar de cantora. Taylor? Eu tenho uma história da Taylor Swift, não sei se é assim que fala o nome dela. É isso aí mesmo. Eu tenho uma conta no C6 Bank, Aham. por causa dela, porque eu Olha. fui obrigado a abrir a conta para conseguir comprar o ingresso. E eu não consegui comprar o ingresso e tenho a conta lá até hoje. Eu sabia que Põe tinha lá história o disso. dinheiro e tá... Uma boa história. E eu acabei de vir de um show do Luan Santana até as 3 horas da manhã, que eu fui às 7 horas da noite pro rodeio, de camisa polo, e passei um frio absurdo, mas enquanto ele não acabou a última música, eu não consegui sair de lá por causa da Mariá. Caramba. Olha só. Então, essa troca, é até bom esse papo, que faz eu lembrar de detalhes, Sim. de coisas, né? Eu fui ver o Luan Santana cantar. Que legal. E a gente tem essa característica mesmo. A gente quer saber da que coisa história boa. pra depois a gente É da entender. geração raiz. Ainda bem que não deu pra comprar o da Taylor, porque senão você ia ficar umas 10 horas na fila. Mas eu tô já... Vai vir alguém agora aqui, que eu não sei, eu não consigo lembrar o nome, que eu vou ter que comprar também para ir. Já prepara a barraca pra acampar na Não, fila. então, mas aí a Regina já prometeu para mim que vai no meu lugar. Se livrou dessa. Ela prometeu para mim que vai no meu lugar. Ô, Jeff, e como que você faz, assim, é executivo, tem a família aí, que é maravilhosa, que a gente já viu que você curte pra caramba, é palestrante, é professor, é jipeiro, é harleiro, e conta piada, vai na Ponte Preta. Como é que você faz pra equilibrar esses pratos todos? Eu aí? acho que talvez pela família, talvez fazer porque eu tenho onde o porto seguro que eu sei que eu vou ter onde recarregar as energias. Pode ser por aí. Mas a vida é uma só. A gente não leva nada dessa vida. A gente leva os bons momentos, as boas amizades. A gente leva isso aqui vai ser uma coisa fantástica. A gente pode levar um tempão e a gente vai se encontrar e vai lembrar desse momento aqui. Eu gosto de viver um pouco de cada vez. Tem dia que você está mais desanimado, tem dia que você está mais chateado. Os problemas acontecem, né? A vida é muito desafiadora. Mas eu acredito que se você fizer uma coisa de cada vez, você consegue fazer tudo. E
até por ser estratégia, eu sou administrador de empresa, eu tenho MBA na área de gestão, tenho mestrado na parte de liderança, eu dou aula, e tudo foi acontecendo sem uma estratégia muito clara, né? Eu não escrevi no papel que eu queria casar, ter filhas gêmeas, que eu queria fazer uma faculdade de administração, depois eu queria fazer... Eu fui fazendo, né? Eu fui deixando acontecer. Então, eu tenho uma história engraçada sobre área acadêmica, né? Eu tinha uma vontade muito grande de sair do país, conhecer outro país. Mas a situação não me permitia, ou eu não me permitia, me dar esse presente. Na época eu era casado, não tinha filhos, foi em 2006. Fui fazer uma MBA, e no momento, na época, tinha MBA Gold, que era um mestrado profissional, que a parte dele era feito na Espanha. Então, eu fiz a opção por quase 1 ano e meio, de sexta e sábado, toda sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, ir para uma sala de aula, estudar, para poder depois ficar 1 mês na Espanha fazendo a parte acadêmica lá de fora, que foi na USB, Universidade Balear da Espanha, em Palma de Maiorca. Que legal, hein? Conheça Palma de Maiorca. Palma de Maiorca. Se você não bebeu, você volta de lá alcoólatra. Mas então, eu fiz uma coisa muito mais difícil para conseguir uma coisa que eu queria, que seria muito mais fácil ter comprado uma passagem conhecido fora do país. Já matou 2 coisas. Só que para poder chegar naquela coisa que eu queria, eu fui obrigado a começar, por ser um mestrado profissional, tinha que ter um certo estágio supervisionado em sala de aula. E eu comecei a pegar aulas com alguns professores para poder fazer a hora de estágio. Legal. Esse professor que abriu um espaço para mim na sala de aula dele, ele falou, pô, você tem jeito com sala de aula, você prende a atenção das pessoas em sala de aula. Pega uma sala no que vem aqui para você, quando voltar, já voltar com... E aí eu peguei lá, na graduação, uma turma de sexta-feira, isso 2006 para 2007, onde eu dava aula de administração de empresas, acho que era gestão de administração o nome, alguma coisa assim. Naquela época, 20 anos atrás, os cursos de graduação estavam fervendo e estava começando a sair MBA para tudo quanto é lado, né? As pós-graduações estavam começando a virar um grande negócio, né? E muitas faculdades, abrindo muitas faculdades, então estava meio que faltando professor no mercado. E eu fui e adorei. Só que toda sexta-feira, por 1 ano, eu tinha um compromisso de ir para a sala de aula. E qual a diferença do professor para o aluno na graduação? O aluno vai a hora que quer. De sexta-feira ainda, ele te troca pelo bar da esquina de uma maneira muito rápida. Parte dos alunos bebem antes e bebem depois. E o professor não pode ir embora a hora que quer. Mas enxerga o bar da sala de aula, dependendo da sala que ele está. Tortura. Então, durante os meses de aula, eu sofri muito. E a organização de um diário de aula é uma coisa absurdamente chata. E eu tinha que ficar preenchendo aquilo. E os 2 extremos, que eram de fevereiro para março, mais ou menos ali, e de outubro para final de novembro, ninguém ia. E eu era obrigado a ir lá registrar. Eu falei, não gostei desse negócio, não. Eu gosto de sala de aula, eu não gosto desse compromisso todo. E em Santos, estava saindo o negócio do pré-sal. E tem uma universidade em Santos chamada Unimonte, de Santos, que criou um curso de pós-graduação, e os professores que davam aula nesse curso de pós-graduação eram professores de Santos. Então, o aluno estudava 4 anos num curso de graduação, e quando ia para pós, pegava o mesmo professor que ele tinha na graduação. Aí, um professor de Campinas, da Unicamp, fez um grupo de professores para levar de Campinas para Santos para fazer o curso de pós-graduação. E faltava professor. E me perguntou se eu queria ir. Pós-graduação, além de pagar mais, é um compromisso que quem vai para assistir aula. Sim. E aí eu fui. E quando eu percebi, eu estava dando aula em pós em Santos, trabalhando em São Paulo, morando em Campinas. Nossa. E o pior, gostando. Doido ou não? E aí de 2007 para cá eu não parei até hoje de dar aula em pós-graduação. Eu limitei. A vida fez eu limitar, né? Porque essa história não tinha... Já era casado, mas não tinha filhos, né?
Então, depois vieram as meninas, logo depois veio um outro cenário na minha vida que eu tive que encarar. Mas hoje, as segundas-feiras e quartas-feiras, eu reservo para módulos de pós-graduação. Então, eu dou aula por módulos, dou aula de liderança, de gestão, na parte de estratégia. E é muito bom, é muito jovial, é muito dinâmico. Você conhece um monte de gente, você conhece... você andar na rua, você é reconhecido, fala, oi, professor, tudo bem? Você olha e fala... Que legal, hein? Não sei quem é, mas que bom que você me reconheceu, né? Então, é muito legal. E por isso que eu acho que, respondendo a sua pergunta depois de quase 1h30 falando, a coisa vai acontecendo e vai fazendo parte e acaba sendo gostoso, né? Então, no meu trabalho também foi assim. Deixa para dormir na eternidade, né? Não, mas dorme, você acaba dormindo e acorda bem. Acho que o sono é até mais gostoso. Eu penso que é mais ou menos isso. Porque a Realizado. quantidade de sono que você dorme, se você dormir bem, feliz... hoje, por exemplo, fundamental. eu vou dormir bem, um papo gostoso, entre amigos, uma coisa boa. Não tem como você dormir triste, bravo, chateado. Com certeza. Né? Então, aí você vai acumulando. O hobby... Mas calma que não acabou. o Não, eu podcast, sei, viu? não tenho pressa Luciano nenhuma. da hora aí. Eu não tenho pressa nenhuma, pelo contrário. Eu estou dizendo que, para responder a sua pergunta, as coisas vão acontecendo. E quando vai acontecendo e vai valendo a pena, tem momentos difíceis, né? Tem dia que saí de Santos 11 horas... Hoje eu não estou mais em Santos. Eu saía de Santos às 11 horas da noite para voltar a dormir em Campinas. E no outro dia eu trabalhava em São Paulo na Quinória. Eu tinha que voltar para Quinória em São Paulo. E aí... São Paulo na época, né? Eu lembro. E aí você começa, não, então vou dormir em Santos. Você dorme em Santos, demora 2 horas para chegar em São Paulo depois. Vou dormir em São Paulo. Aí é ruim de achar hotel. Então, tem muitos momentos ruins no meio, mas o que fica o lado bom. Só ficou coisa boa. O trajeto para chegar nos fins. É isso aí. Né? E vamos falar um pouco, então, de Ponte Preta aqui. Ah, que coisa difícil. É difícil isso. Bom, que história é essa? É desde criança? É da família? Ou você virou Ponte Pretano ali? A minha família quase que inteira torce pro Guarani. Pro Guarani? Pro Guarani. Que coisa, hein? Ele não tinha muita opção. É algo como Botafogo Comercial aqui. Mas, ó, o comercial tá em alta, cara. Tá bem o comercial? Tá na 4ª. A Ponte na 3ª divisão. E a família do meu pai são 4 irmãos. E 2 irmãos, meu pai e um irmão, trabalhavam na indústria e 2 trabalhavam na Viação Caprioli, uma empresa de ônibus de Campinas. E essa empresa de ônibus levava o time da Ponte, o meu tio levava o time da Ponte pro estádio. Olha que legal. E criança com ônibus é uma relação de uma nave espacial, né? Uma coisa absurda. Então, até hoje eu vivo dentro de ônibus, trabalho com autopeças de linha pesada, comecei de criança. Esse meu tio é Ponte Pretano, e eu comecei a acompanhar o time da Ponte Preta. Nos anos 70, Ponte e Guarani eram 2 potências. Disputavam final. Neto jogou na Neto dos anos 90. Nos anos 78, o Guarani foi campeão brasileiro. Em 77, a Ponte foi vice-campeã com o Corinthians, com a maior renda, o maior número de torcedores até hoje no Morumbi, 120 mil pessoas. Um jogo histórico. E eu vivi tudo isso como criança, como moleque, com 8, 9 anos. E me apaixonei pela tal da Ponte Preta. Olha só. E é difícil, cara. É difícil. Porque você vê o palmeirense, é fácil demais ser palmeirense. Corinthians. Aqui, ó. São Paulo, flamenguista. Vai ser Ponte Pretano, cara. É difícil. Mas que alguma coisa se aprende com a Ponte, com o futebol em si, que traz para você, Mas líder, executivo? Mas é o que ele falou, palmeirense fica fácil. Agora eu quero ver ele tirar a lição ali da... Você fez uma pergunta interessante, porque quando envolve o coração, você não pensa muito, né? É que nem quando um filho pede um telefone iPhone, vocês não podem dar, mas você acaba comprando em 20 uma parcela, né? Mas olhando agora com esse olhar mais de profissional, de executivo, para um time igual a Ponte Preta, dá para tirar muita coisa. Dá para tirar que aonde se tem muita emoção, tem que ter um controle da razão feito por muito maior. Porque a Ponte Preta é um time que ela tem problema financeiro, porque tem 2 tipos profissionais na Ponte que pegam a Ponte Preta. Os apaixonados pela Ponte Preta
e aí não tem dinheiro para manter o clube, e o clube é um clube pequeno do interior, e tem oportunistas do futebol que também pegam a Ponte Preta. Então, o time de futebol, não só a Ponte, qualquer time pequeno, acho que aqui deve ser parecido. Também. Então, a seriedade que tem que ter, a estratégia, o profissionalismo, a disciplina, não pode envolver a emoção quando se trata de futebol. Está sendo feito muito isso, eu acredito, pelas... Se chama SAP? Não, essas empresas... Que toma conta do time. que Né? tomam- O Botafogo já é assim aqui. em Já Rio é Grande. assim. Eu não lembro o nome que dá agora É para eles. 51% Isso. do Botafogo e 49% da empresa. Isso. Então, eu acho Bom, que não tem... sei se o número é esse. não, mas É. tratar como uma empresa. Aham. Quando trata com a empresa, tem que dar lucro. E para Sim. dar lucro, tem que ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu falo que, como olhar como executivo, é uma empresa dificílima de tocar. Como torcedor apaixonado, dá para você tirar um monte de aprendizados, né? Um monte de aprendizados. Você testa... Você tem que ter a humildade de saber que o time é muito ruim, vai perder. Você tem que ter a calma para entender que vão tirar sarro de você e faz parte do jogo. Você tem que entender que o sofrimento que dá você ver a situação do time perante... Eu fui para o campo... Essa história é legal. A Rafaela veio com o namorado francês, o Corentin, para o Brasil. E a Rafaela é corintiana. Ela queria assistir um jogo do Corinthians. Eu falei, vem que nós vamos para o campo, lá para a Arena, que eu não conheço a Arena e queria conhecer. Quando eu fui entrar, tentar comprar, era Corinthians e Cruzeiro no final acho que foi em novembro do ano passado. Não tinha mais ingresso, porque o sócio torcedor de time grande Compra tudo reservado. você reserva tudo. E eu não consegui. Mas tinha Ponte Esporte de Recife no sábado em Campinas. Ponte Preta com o Esporte de Recife. E se a Ponte ganhasse, ela se manteria na segunda divisão. Se ela perdesse, ela cairia para a terceira divisão. E fomos eu, Regina, Maria Luísa, Rafael e Corentin pro campo da Ponte Preta. Lógico que eu passei na lojinha, comprei uma camisa para cada um deles da Ponte Preta. Para tirar foto. Para tirar retrato. Registrar, né? Comprei o ingresso mais caro, que era na Social. Ainda bem que eu fiz isso. E fomos lá. E a Ponte perdeu e foi rebaixada. Dois jogos antes desse jogo, foi um derby Ponte e Guarani, que teve briga em Campinas, a torcida única no campo. Porque o pessoal briga Entendi. como se fosse algo além de futebol. Aham. É só futebol. A gente pode ser contra. A gente Claro. é adversário, não inimigo, né? No Sim, futebol, você sim. tem adversário, não inimigo. Então, parte da torcida da Ponte, organizada, estava proibida de entrar no campo. Mas não proibida de fazer churrasco lá fora. E parte da torcida entrou. Quando a Ponte perdeu e foi rebaixada, saiu uma puta de uma briga. Torcedor da Ponte, que estava fora do campo, querendo entrar. Torcedor da Ponte dentro, querendo brigar. Aí Eu não sei contra quem, porque virou uma bagunça. Virou uma Ninguém bagunça. reconhece ninguém, né? o Corentin, assustado, e quando ele entrou no campo, ele perguntou: por que os estádios aqui têm cerca? Eu falei: espero que você não entenda por quê. Ele entendeu, Sem porque precisar virou responder. uma puta de uma briga. Né? Então, olha o nível que chega uma paixão que é um esporte popular que nem é o futebol. Sim. Né? E perigoso até, porque tudo que tem muita paixão Cega, né? Quando a emoção invade a razão, amigo, vai dar coisa errada. É. Quando a razão invade a emoção, também fica muito chato. O equilíbrio é razão com emoção. Isso aí dá para levar para a família e para qualquer Para empresa qualquer do lugar. mundo. Talvez eu tiro isso da Ponte Preta. Boa. Saber identificar o que é razão ou o que é emoção. A razão me diz que a Ponte Preta é um time pequeno e que vai sofrer muito. A emoção me faz vestir aquele manto, aquela camisa da Ponte Preta e esperar que saia um gol olímpico, que saia alguma coisa O coração ainda tá bom, hein? Tá. Mas na hora que ele começa... Na hora que eu fico muito irritado, eu falo, isso aí é só futebol, isso aí é só... Aí é onde equilibra. E faço assim também na vida pessoal. Quando eu acho que... quando está perdendo a razão, é hora de você parar, respirar e falar, olha, não vale a pena. É uma vez só, passa muito rápido. Legal. E Jefferson, falando em passar muito rápido, você diz que a vida a gente não escreve, mas a gente melhora a letra, né? Falando um pouquinho agora do mundo corporativo, mundo de mercado. Quando você era jovem, criança, adolescente, você entrou muito cedo no mercado.
Você imaginava onde você chegaria? Assim, foi uma coisa que você teve um objetivo, uma direção, ou realmente foi só corrigindo a letra? Só corrigindo a letra. Eu brinco, eu vou fazer agora, se foi no dia 5 de outubro de 83, me corrige aí, 42 anos? 83. 42 anos de carteira assinada eu faço agora em outubro. 42 de carteira assinada, é isso, né? 83 para 25, 42 anos. Eu entrei em 5 de outubro de 83 na Autopeças Brasil. Era uma Autopeças em Campinas, de um amigo do meu pai, que ele é padrinho da minha irmã, e eu já ajudava um vizinho a instalar telefone naquela época. Isso você não conhece. Mas aquele telefone de disco, teve uma época que ele ganhou uma caixinha quadradinha com 4 pinos. E eu ia ajudar esse meu amigo a tirar a caixinha redonda e instalar a caixinha quadrada. Na parede. Na parede. tá. Então você fazia 2 furinhos com a furadeira, punha a buchinha e trocava a caixinha dos telefones. Isso eu comecei a brincar de trabalhar com 12 para 13 anos, né? Eu fiquei uma época um pouco com meu tio num escritório de despachante. Depois eu fui com esse meu amigo alemão trocar a caixinha, que era uma terceirizada da Telesp. Mas um dos trabalhos era trocar a caixinha e ir no poste e inverter um fio lá numa coisa preta que eu não sei o nome. Eu sei o que você tá falando. Ficava no fio ali. Ficava no fio. Era isso como se fosse a CPU. É mais ou menos isso. Isso era mexer no fio do poste. Então, não era para mim, era para esse meu amigo eu ia junto, eu nem ganhava para trabalhar com ele, eu ia junto com ele para não ficar em casa. Eu estudava à noite já. E esse amigo do meu pai passou lógico, você botar uma criança. Você pegar uma escada, botar numa árvore, banana em cima, o macaco vai subir. Não tem conversa. E ele me viu em cima da escada e falou, meu pai chama Orlando, chama ele de Landinho. Landinho, o Jefferson tá em cima de um poste. Mexendo no fio. Mexendo no fio. Mas ele quer trabalhar, não consigo segurar, então manda ele trabalhar comigo lá. E esse dia foi dia 5 de outubro que eu entrei na Autopeças Brasil, dia 5 de outubro de 83, como estoquista, entregador de peça, não era nem balconista, né? E até hoje eu trabalho com autopeças. Eu nem sei se eu gosto de fazer isso, na verdade. Eu ainda não descobri. Tudo foi acontecendo. O que eu sabia é que eu sempre quis fazer algo um pouco mais desafiador. Isso eu queria. Me incomodou muito ficar entregando... O primeiro trabalho meu era serviços gerais. Na minha carteira está escrito isso. Entregava peça de bicicleta, era uma bicicleta que tinha 2 rodas na frente, uma caixa de madeira. Entregava peça ali num bairro de Campinas, nas oficinas mecânicas. E eu queria ser balconista, que o balconista era um trabalho mais gostoso. Ficava de jalequinho e tal. Mas para chegar lá eu tinha que ser estoquista. Então eu comecei a ajudar o pessoal do estoque para poder sair da entrega. Alguns meses depois, não lembro, 8 meses, 5 meses, veio um outro. Eu trouxe um amigo da rua para poder fazer essa parte e eu virei estoquista. Eu comecei a ajudar. Na época, quando baixava o serviço do estoque, eu ia ajudar no balcão. Virei balconista. Tinha um senhor na loja, na Autopeças Brasil, que atendia a Transcasa, era uma empresa da Coca-Cola, de Cosmópolis, uma cidade próxima a Campinas. E fazia muita cotação. E ele ficava basicamente respondendo cotação e atendendo o telefone. E eu passei a ajudar ele no meu... Eu não era balconista, já estava no balcão, mas ajudava ele a fazer cotação. E eu não percebi, nós estávamos começando a ficar especialista em linha pesada, porque era só peça para caminhão para caminhão e máquinas e tratores, né? Mais caminhão. E aí, essa filial que eu trabalhava do Peças Brasil tinha poucas peças de linha pesada. Então, tinha que consultar o estoque da matriz. E para me ajudar, naquela época não tinha computador. Então, você consultava estoque ligando e perguntando e o cara ia ver se tinha peça. Porque era cartão de Cardex, não tinha computador para ajudar aí nos anos 80. Eu peguei um pouco disso também. Foi. E aí eu me tornei um bom balconista, meio especialista em linha pesada. Quando eu fiz 18 anos e tirei minha carteira, quem mais ganhava dinheiro com autopeças naquela época era representante comercial. E eu queria ganhar um pouco mais de dinheiro, porque eu já achava que eu tinha 30 anos, eu não achava que eu tinha 18 só. Eu já tinha comprado um carro velho, mas eu tinha. Meu pai me ajudou. E aí eu arrumei para ser representante comercial de uma empresa chamada Volcamp. Hoje é Gaplan Caminhões. Primeira concessionária Volkswagen da região de Campinas. O problema é que naquela época, o caminhão Volkswagen chegou em 82. Em 86, quase não tinha caminhão Volkswagen para vender peça
não tinha nem quebrado direito ainda, de caminhão Dodge. Eu fiquei 1 ano na Volcamp e na concessionária já tinha... Estava começando a chegar a tecnologia. Já tinha aqueles retroprojetor para a gente poder achar as peças. Já tinha uma codificação, né, de códigos, de números. Eu gravava muitos números. E aí eu fui para Lyon, que hoje é Sotrec, com máquinas Caterpillar. Só monstro, hein? Quando eu estava duplicando a rodovia Dom Pedro. E lá já tinha computador. Era o IBM, que subia, parecia um pé de IP, aqueles que corta e fica só um grandão, que vinha aqui, tudo em DOS. Nossa. E eu fazia o atendimento da duplicação da rodovia Dom Pedro. Eu atendia o telefone, pegava o CBPO, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, se eu não me engano. Eu pegava a cotação das peças das máquinas, separava e entregava, voltava, pegava da tarde e ia entregar de novo. Fiquei ali mais 1 ano. E aprendi a mexer com o computador, que era algo também um pouco fora, acima já da média. De ter um computador já era uma Era um inovação diferencial. grande. Se hoje a pessoa ser muito boa em inteligência artificial, por exemplo. E aí, o Grupo De Pascoal comprou a Cabrino, que era também uma loja de peça grande de Campinas, e criou um atacado, chamado Cabrino com K na época. E precisava de televendas. Em 88, televendas era uma coisa, o telemarketing, posso dizer assim, lá chamava-se de televendas. Não era muito comum esse tipo de atendimento. Tanto é que tinha uns 3 computadores para 8 televendas. Nossa. Que hoje é a DPK. Hoje é da Stellantis, essa empresa, né? Que comprou a De Pascoal. E aí eu fui. Precisava de vendedor de linha pesada, porque atendia a linha pesada. E eu fui em 88. E lá eu fiz minha carreira, porque lá eu fiquei por 10 anos. Lá eu fui televendas, né? Que é o telemarketing, venda por telefone. Lá eu fui representante comercial, de 91 a 94. Em 94, virei supervisor de vendas. E em 98, eu saí supervisionando vendas de frotas. Foi quando eu comecei a vir para cá, que a DPK tinha a De Pascoal aqui nessa avenida em frente ao córrego aqui, como que chama? Conhecidíssimo. Francisco Junqueira. Francisco Junqueira. Ali na De Pascoal, não sei se tem a De Pascoal ali ainda. Ali eu acredito. Tinha o escritório da DPK era do lado ali. Era o Luiz Ricardo, que era o gerente da época, me levou lá na empresa de vocês. E eu supervisionava a parte de frotas. E lá que eu fiz lá que eu estudei. Você perguntou sobre mentor, né, da minha infância. Sim. O meu grande mentor profissional foi do grupo foi da DPK. Armando Diniz. Armando Diniz. Eu tive alguns mentores, mas o Armando Diniz e o Pedro Tauil foram meus grandes mentores nesses 10 anos que eu contei para você aqui agora. Quem acreditou em mim, quem me tirou de uma fase, quem me profissionalizou, quem fez eu cortar o cabelo, tirar a pochetezinha, sabe aquele jeito mais... Eu queria já pegar esse gancho aí, que eu tô vendo que você tá caminhando para esse lado. Eu falei, vou aproveitar aqui e dar uma alfinetada um pouquinho aqui pra gente dar uma apimentada no nosso podcast. Eu fiquei sabendo que você era muito bagunceiro. Eu continuo sendo bagunceiro. E você foi dispensado de uma grande empresa por ser bagunceiro, mas também foi contratado por uma outra por esse perfil. Pelo mesmo motivo. Explica para nós Pelo aí. mesmo motivo. Explica para nós que história é essa? Eu sempre fui muito festeiro, muito de aproveitar o momento, fazer do momento ser a coisa mais importante que tem, me doar para o momento. E isso é muito perigoso, porque o momento é gostoso, só que amanhã vai amanhecer. Então, eu tive uma adolescência e início de vida adulta com muitos amigos. Amigos bons. Não tinha droga, não tinha violência, mas tinha muita festa e muita diversão. E não tem como você ser o mesmo profissional é a pessoa. Sim. Você tem que ter... Nós temos 8 horas para trabalhar, 8 para se divertir, 8 para dormir. E nas 24 horas a gente é a mesma pessoa. A mesma pessoa, até dormindo, né? Então você tem que ter E na De Pascoal ou na DPK, eu entrei com muita coragem de me desenvolver profissionalmente. Em 88 eu tinha 20 anos. Né? Então, tudo era um desafio e um desafio gostoso. E peguei uma empresa familiar que permitia isso.
Foi passando o tempo, foi aumentando a responsabilidade profissional. Mas eu casei em 2002, quer dizer que eu era solteiro e vivendo num mundo, digamos, numa média boa de vida, né? Eu conseguia ter meu dinheiro dentro de uma certa lógica para poder fazer as festas com os amigos, todos amigos muito bons, né? De 91 a 94, eu fiquei... Eu vou chegar onde você falou, tá? Uhum. Eu fiquei como representante comercial e aí eu ganhei uma liberdade, uma autonomia muito grande. Comecei a ganhar mais dinheiro e uma liberdade de estar na rua, de conhecer a rua. E comecei, me perdi ali. Fui cliente do Serasa, especial. Eu tenho uma carteirinha de cliente VIP do Serasa. Oh. De 91 a 94, eu me dei uma perdidinha. E foi nessa hora que eles me puxaram para dentro do DPK, me deram um cargo de supervisão. Fui supervisor de frotas lá, que era um segmento de linha pesada. E aonde voltei a estudar, porque eu tinha acabado lá o 3º colegial e feito a minha parte. Voltei a estudar, fui fazer minha faculdade e fui tendo postura mais de profissional. Mas nunca perdi a minha essência de não perder a piada, de não bagunçar um pouquinho. Em 98, 97, 98, eu fui transferido para Curitiba pela DPK, para substituir um gerente que tinha, um supervisor que tinha saído, até chegar o outro. E eles queriam me deixar lá. E eu não gostei do frio de Curitiba. Eu estava acabando a faculdade na época e eu estava namorando já sério. A gente fazia festa, organizava festa em Campinas, universitária. Porque não basta ir na faculdade, você tem que organizar a festa e vender os convites, né? A gente comprava 100 caixas de cerveja a cada 15 dias da Brahma. Caramba! Numa época em que não faltava cerveja. Não era que nem hoje que você... Que tem de sobra, né? Tem de sobra. Você tinha que comprar com antecedência. 100 caixas, a venda mínima, a gente comprava e tinha que fazer festa para vender essas 100 caixas. E a Não tinha bar. reservar para os bar, né? Exatamente. Não quem quer comprar separado. Então era uma época diferente. E Já aí... Era empreendedor ali, já. Foi. Eu deveria ter sido mais empreendedor, viu? Coragem, empreendedorismo é uma coisa, coragem é outra. Eu tinha só coragem, não tinha empreendedorismo. Aí, quando eu fui para Curitiba, me afastou desse mundo que eu gostava muito aqui, e eu não queria ficar lá. Mas eu ia a cada 15 dias, eu ia e voltava de avião, por Campinas, Curitiba. E no voo, quase sempre eu encontrava o Júlio Aprile e o Albano Lopes da Uábico. E eu falei para eles, puta, a DPK era cliente da Uábico. A Uábico é um fornecedor, fabricante de autopeças, hoje é do grupo ZF, como aqui no Arbrense, a qual eu represento. E nesse voo, eu descobri que eu estava descontente, eu não queria ficar em Curitiba, a DPK queria que eu ficasse, e eu descobri que tinha uma vaga na Uábico. E aí eu mudei, troquei. Falei com o Armando provou para mim que financeiramente não era para mim um bom negócio, mas ele falou assim, olha, eu já tinha 30 anos de idade, com 30 anos não seria justo da minha parte segurar você. Então você vai, eu acredito que você vai ter muito sucesso nessa sua caminhada, mas se não der certo, aqui é a sua casa, você bate aqui de volta que você é bem-vindo. A gente não quer eu não quero que você vá, nós somos amigos até hoje, eu não quero que você vá, mas vá com Deus, segue sua vida. E eu fui para a Vábico. E aí, toda aquela história de mais de 20, quantos anos, nem sei, de trabalho, de festeiro, de bagunça, caiu numa multinacional americana. Totalmente regradinha, certinha. E eu, muito de relacionamento, de festa, de bagunça, de falar tudo aquilo que pensava. E isso chocou um pouco com a cultura da multinacional americana, que é a Uábico, que é uma ótima empresa, eu tenho ótimos amigos. O Albano está lá até hoje. O Albano hoje é o número 1 do aftermarket do Grupo ZF, na linha pesada. O Reinaldo Contreira, que era o presidente da Vábico, hoje é um dos diretores do Grupo ZF. São bons amigos, a empresa é ótima, eu era o problema. E o concorrente da Vábico no Brasil, ela é a Knorr Brense, uma empresa alemã, que é onde estou até hoje. Estou há 23 anos na Knorr. Se na americana já estava difícil, é alemã, né? Como é que... Vai escutando aí. Mas uma empresa alemã no Brasil. Certo. Que tinha uma estrutura muito alemã, muito certinha, muito quadradinha, assim, em termos de uma empresa séria, mas faltava um pouco de jeito brasileiro, de relacionamento, de
pessoa mais extrovertida, tinha que quebrar esse negócio que nada se consegue na empresa alemã. E aí a Vabico me mandou embora. Não foi por indisciplina, mas eu acredito que foi por indisciplina, tipo assim, ó, não dá, a vida não é tão fácil como você está pensando. E a Knorr foi buscar pelo mesmo motivo que eu saí. Olha Ela só. queria alguém mais com a cara do aftermarket. Qual é a cara do aftermarket? É relacionamento, é você ter o equilíbrio entre razão e emoção. Você pode se divertir trabalhando. Você pode dar um pouco de risada trabalhando. Você pode... a coisa pode ser séria de uma maneira mais alegre, menos leve. pesada, mais leve. Né? Então, o que me colocou na Knorr foi ter perdido o emprego da Vabico. O meu jeito extrovertido e brincalhão de ser me colocou onde eu estou há 23 anos. Há 23 anos. Pensa se o contratante da Knorr não tinha uma visão, hein? Rapaz. Visão estratégica, do futuro. E o contratante da Knorr, quem me levou foi o Wagner Santos. Essa história é boa, hein? O Wagner Santos, ele era na cadeira que eu tenho hoje da Knorr, que sou responsável pelo aftermarket. Eu conheci ele na TRW, que é uma empresa que também é do Grupo ZF hoje, na época da DPK, e ele me contratou. Aí, quando eu saí da Vabico, ele me contratou pela Knorr. Um ano depois, ele saiu da Knorr e foi para a Vabico, onde eu trabalhava. Então, o mercado ficou até meio estranho na época, porque ninguém entendia o que aconteceu. Nós trocamos basicamente de cadeira, né? Uhum. E ele na Vabico e eu na Knorr, e ele ficou lá por 10 anos, teve muito sucesso. Hoje, ele é diretor da TechFuel, é uma pessoa de muito sucesso, pessoa muito séria, bom amigo. É maravilhoso. Um bom amigo, um vendedorzão, assim, de mercado de autopeças mesmo. Né? Nós somos muitos amigos, por sinal. E nós trocamos de cadeira. E eu tenho 23 anos de Knorr-Bremse. Há 23 anos que eu tenho a honra de trabalhar na Knorr, porque é uma empresa muito séria, de muita tecnologia, é uma família. A Knorr é uma empresa de familiar, tem um dono, né? Então, é gostoso se sentir parte, né? Legal. Eu falo isso em aula, né? Que o segredo do sucesso, com palavras modernas, é engajamento e empoderamento. Então, hoje, qualquer curso que você fizer, tem que estar empoderado, você tem que estar engajado. Mas isso que faz é paixão pelaquilo que você faz. Com certeza. Se você gostar do que você faz, você vai empoderar e você vai se engajar. Sim, né? com certeza. Antes de você, deixa eu jogar uma pimentinha aqui agora. O James já jogou uma, quero dar uma provocada. A pimenta aqui. dele é malagueta. Vamos dar uma provocada aqui. Aftermarketing é um nome Nutella pro pós-venda aí? Boa, Cleiton. Não, aftermarket é um nome Nutella, é um nome bonito do pós-venda. Na verdade, é mercado de reposição. O nome correto é mercado independente de reposição. Né? Por que mercado independente? Porque empresas como a Knorr-Bremse, como o meu concorrente, que eu citei há pouco, nós detemos a tecnologia do produto e fornecemos para uma montadora de veículos. Então, a Knorr fornece hoje para as maiores montadoras de caminhões e ônibus do Brasil. Aliás, do mundo, né? A fábrica daqui fornece para as fábricas do Brasil, mas do mundo. É hoje o maior fabricante de sistema de freios pneumáticos, caminhões, ônibus e trens também. Né? Que legal. Esse veículo, todo veículo que é montado hoje é montado com peça da Knorr. Em algum lugar lá vai uma peça da Knorr sistema de freios. Certo. Esse veículo tem uma vida útil depois. No Brasil, a vida útil de um caminhão hoje tem 17 anos. Idade média. 17 anos. Se for no pátio da Estradeiro agora, deve ter caminhão de 30 anos lá e deve ter caminhão lá de 1 ano. Uhum. Tem do Euro 6 a Euro nada. Você encontra ali. Tem do varão pro eletrônico. Né? E essa vida útil toda, quem cuida é o mercado independente de aftermarket. Nome aftermarket porque é o pós-venda, na verdade. É o pós-venda. É que dentro da montadora existe a concessionária que vende o caminhão e que tem lá o PIA, ou OIS, que é o pós-venda da montadora. Que são produtos que saem da fábrica, monta o caminhão, o outro vai para a concessionária, para o dealer, dá o nome chique que quiser dar. Dealer, E a manutenção é feita dentro desse mercado. E tem o mercado independente, que é o mercado feito pelos distribuidores de autopeças, pelas lojas de varejos
e pelos centros de serviço independente, que é o caso da Estradeiro. Da Estradeiro. Então, mudou muito a cadeia de distribuição nos últimos 40 anos, para falar do meu tempo de vida nela. Tá muito mais, hoje tem muito nome chique, como Aftermarket, tem rede de serviço especializado, Truck Center, Service Center, mas, na verdade, são especialistas que fazem todo o serviço ou são especialistas em algum tipo de manutenção. Né? Então, é um nome chique, um nome bonito, para ficar bonitinho no cartão de visita. Legal, muito bom. Mas, no Graduação fundo, no negócio. vendedor de autopeças. Legal. O veículo, qualquer veículo, tem desgaste natural durante a vida útil. E esse desgaste tem que ser corrigido por uma questão de segurança. Sim. E aí tem um mundo de empresas, né? São, acho que, mais de 100 mil oficinas no Brasil. E no final, toda profissão se resume nas vendas, né? Todas. Cai Agregar valor naquilo que é feito. Agregar valor naquilo que é feito. É bem legal isso. É bem legal. E Jefferson, você citou que viu uma oportunidade no avião Curitiba-Campinas ali, né? Para trocar de emprego. Eu queria saber se teve alguma proposta tentadora que você teve que recusar e o porquê que você recusou. Teve. Eu tive uma proposta tentadora há uns, talvez, 15 anos atrás, um pouco menos. Mas não é muito menos que isso, não. 15 anos atrás, de montar uma empresa junto com um especialista para sistema de freios. Mas, para mim fazer isso, eu teria que teoricamente, manter onde eu estava na Knorr e ficar sócio dessa empresa. E aí, foi tentador pelo dinheiro que eu poderia ganhar. Talvez eu estivesse muito melhor financeiramente hoje, mas envolve valores e ética. Para mim poder fazer um negócio desse, eu teria que sair da Knorr e começar fora da Knorr. Também não seria ético, porque a gente tem informações privilegiadas e a gente tem conhecimentos no mercado e até respeito com o cliente. É como se eu pegar todo o conhecimento que eu tenho da empresa do James e montar do lado dele uma empresa para concorrer com ele. Aí envolve valores, envolve ética. Eu posso pedir perdão, perdoar ou não ser perdoado por vários motivos. Mas pelos meus valores, acho que não. Eu acho que se eu estou nesse mercado há mais de 40 anos, é porque ética e valor é uma coisa que é inegociável. Então, não é o dinheiro o combustível principal da vida da gente. O dinheiro só é bom para gastar. E a sua resposta, na verdade, ela já responde minha outra pergunta, que é se teve algum momento que você quase desistiu da sua carreira corporativa. Esse seria o momento que te fez refletir bastante, que você teve que mediar bem? Assim, não foi. Eu sabia exatamente que eu não iria... Se eu tivesse que ir para ficar rico, trapacear alguém, eu preferia ficar pobre. Mas não consegui ficar pobre ainda. Não tô rico, mas pobre também não tô. Mas, Jefferson, o que é ser rico? Eu sou milionário. Eu sou milionário. Então, você é muito melhor que rico. Porque, na verdade, o dinheiro, ele só é bom para gastar. E eu já passei por isso. Tem hora que ele não vale absolutamente nada. Nada. Então, quando você não consegue comprar com o seu dinheiro aquilo que você precisa, você mostra que ele é só um papel para moeda de troca. Então, o que adianta você ter dinheiro para ir para Roma, ver o Leão 14 ser empossado, se você não tem saúde e não aguenta pegar um avião de 12 horas? Entendeu? Então, dinheiro é feito para gastar. O problema é que quando ele falta, é muito ruim. Quando ele falta, é muito ruim. Então, esse equilíbrio, e eu acredito nisso também que eu vou dizer agora. O dinheiro é consequência daquilo que você faz bem feito. Fazer bem feito é fazer aquilo que você gosta. Se você gosta do que você faz, você, de alguma maneira, vai ser recompensada, com muito ou com pouco dinheiro. Sim. O dinheiro, ele não compra a felicidade, não. Ele pode fazer você ter bons momentos felizes. O meu passeio de moto sábado, quando eu machuquei a minha perna, eu chupei 2 sorvetes e não gastei R$30. São os momentos ali que contam. Já gastei mais em mertolate do que de sorvete no passeio de moto. Ô, Jefferson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O nosso podcast fala muito de geração, né? Sim. Geração, raízes, né? E nós, posso me considerar nós, que nós somos uma geração um pouco mais diferente, que viu muitas coisas. Tudo. E está vendo até agora o próprio, mais um novo Papa, né? Que Deus abençoe e que ele ajude muito o mundo aí, né? E quando você lida
Como você lida, melhorando a pergunta, como você lida com a geração, esse pessoal jovens que está vindo, nessas profissões que eles ainda estão tentando se achar, como que você consegue conciliar? O que você pode nos dar de referência com a tua geração, com a juventude que vem com gás total aí, e se você acredita nela? O que eu tento fazer com a equipe que eu tenho a alegria de poder fazer parte hoje na Knorr. Nós somos um time de aftermarket da Knorr. É um time Mas é mais fácil de falar aquele nome todo também, Não, né? verdade, Então fica no aftermarket. Eles são 30 e poucas pessoas. Tem os líderes, né, que cuidam de todo o time operacional. E nós temos lá todas as gerações catalogadas academicamente hoje qualquer livro que você comprar de gerações. Falo em conflitos de gerações, porque é um grande desafio. Eu tenho o Gilson Caetano, que você conhece bem. Tem 46 anos de Knorr. Justo tem a minha idade. Ele entrou na Knorr com 12, 13 anos e não saiu mais. Né? O filho dele também está na Knorr. O filho dele é engenheiro da Knorr também, está na parte de trailer, está indo muito bem. Nossa, o Gilson é uma pessoa O fantástica. Gilson está hoje em Criciúma, nesse momento, dando treinamento de eletrônicos num fabricante de trailer. Então, e ele é uma geração baby boomer, como eu, com o pezinho na X para falar que é moderninho. Eu tenho alguns colaboradores da geração X, a grande maioria, ou dividida, entre Y e essa Z, ou a Alpha, ou a Y, tem um monte de nome, a Y não tem outro nome agora, Millennium. Porque eu tenho de aprendiz até burro velho. A gente pega todos, né? Na minha opinião, o segredo de gerações é você tirar o melhor de cada uma delas. Eu não vou ser rápido como você Como é que fala quando passa o dedo? Touchpad, né? Touch, essas coisas aí. O rapaz também fugiu aqui na hora. Eu falei, o que será que ele está falando agora? Viajei, viu? Eu não vou ser tão rápido como você, como uma criança, uma criança não, né? Um adolescente ou um jovem. E ele também não vai ter toda a carga de experiência que nós temos. Então, quanto mais o experiente conseguir tirar de energia da geração nova, fortalece o time como um todo. Quanto mais paciência tiver os mais jovens de pegar a experiência na velocidade mais lenta um pouco que tem e transformar em energia para eles, vai dar certo. Eu acredito que gerações que trabalham separadas, não se respeitando, não têm sucesso. Gerações que conseguem tirar o melhor de cada uma, entendendo que não é defeito, não é coisa, não é falha. São sintonias diferentes, velocidades diferentes, pela experiência. A gente sabe que muitas coisas podem dar errado. Temos um pouco mais de preocupação, já vimos acontecer. O novo é corajoso, é que nem eu quando tinha lá meus 20 anos. Eu trocava de emprego com uma velocidade muito rápida. Né? Então, e para poder, talvez, não piorar, mas dificultar essas gerações, quando começou todo mundo se perceber que gerações eram importantes, pintou uma pandemia, que era uma coisa que o mundo desconhecia. E eu acho que a pandemia adiantou alguns processos tecnológicos por 10 anos e paralisou alguns em 10 anos, na minha opinião. Sim. Então, o home office era uma coisa impensável na nossa geração. Uhum. Eu não consegui fazer home office. Eu, quando estou em casa de home office, eu levanto, ponho minha calça, ponho minha camisa da Knorr, me tranco no meu escritorinho, ponho um café, garrafa d'água, eu vou no banheiro preocupado que o telefone vai tocar. E tem profissionais que se dão muito bem com home office e não precisam fazer outra coisa. Então, eu acho que a pandemia, ela mudou o cenário de uma maneira geral profissional, antecipando algumas coisas, tudo isso ligado à tecnologia, alta tecnologia, e retardou alguns processos que vinham acontecendo de uma maneira normal que pararam. Então, eu acredito que esse momento pandemia meio que redesenhou o mercado. Mas, na minha opinião, não importa o tamanho da mudança, eu falo em transformação nesse momento tecnológico, nem mudança mais, porque não é que está melhorando a tecnologia do microfone. Uhum. É inteligência artificial. Vocês podem pegar eu sentado aqui, colocar o que quiser com a minha voz e soltar no mundo e viraliza.
Sim. E passa a ser verdade. Dá trabalho provar que não é. A inteligência artificial faz isso. Eu tive que montar uma aula outro dia e estava desatualizada a minha aula. Eu fui lá, não foi o ChatGPT, é um outro, que o meu amigo lá da Quinor, facilidade com essas coisas, mandei montar a aula, montou uma aula melhor que a minha. Eu usei essa aula e falei, só que eu citei, falei, olha, essa aula... A referência. Legal, mas eu peguei em tal site, entra lá, monta a sua também. Faz seu trabalho por lá para me entregar, vai ser rapidinho. Mas é verdade. Mas, monta o trabalho, mas estuda lá, Estuda né? Então, eu nunca tive medo de gerações. Mesmo porque eu acho que sempre aconteceu uma certa ruptura. Se você pegar antes da minha geração, sem o computador, sem o telefone celular, com aquele Cardex no cartão, as coisas funcionavam e tinha suas dificuldades. Né? Hoje continua tendo as dificuldades. Hoje facilitou muito. Era impensável há 30 anos atrás que você ia pegar sentado no seu sofá. Eu comprei Mertolate sentado no meu sofá e o iFood entregou. E não arde ainda. iFood entregou Mertolate. Não tem muita lógica. iFood não é comida? Começou com comida. Então, né? Então, eu não compro cerveja no mercado há anos. Eu uso o Zé Delivery. Não sei se tem aqui ainda. Tem, adoro. Também só uso Sou Zé. do interior, mas nós também temos essa... Eu também sou de Paulínia, é de mais interior ainda. Então, não tenho medo e não incentivo a trabalhar em conjunto. Pessoas, processos e produtos. Até porque não adianta bater de frente com isso. De jeito nenhum. É a realidade. Se a gente bater de frente, a gente acaba se quebrando ali, né? E estão batendo por modelos diferentes, né? Uhum. Por modelos... O objetivo pode ser o mesmo, mas o conhecimento é diferente. Então, vamos supor que eu vou... vai bater de frente comigo, minha filha bate de frente comigo porque eu sou lento no telefone. Eu sou lento no telefone. Eu vou bater de frente com ela porque eu acho que ela fica muito na tela. Sim. Não vai ler a Barça mais. Vai se informar na tela. Então, esse equilíbrio, para mim, é muito simples, é respeito. Respeitar as facilidades e as dificuldades de todo mundo. A vida saudável, ou a vida milionária, se resume em 4, 5 pilares. Simples. Simples. O respeito é o deles. É respeitar. Respeitar. É verdade. Fazer aquilo que gosta. Respeitar a deficiência e as qualidades das pessoas como sendo algo favorável. Porque se a gente quiser olhar coisa ruim, a gente vai achar... A gente vai achar defeito no Leão 14, que nem assumiu a patina ainda direito. Né? A gente vai achar coisa ruim no time da Ponte Preta, se bobear. E não tem, né? Não tem. Né? Agora, a gente pode achar também, olhar o lado bom das pessoas, o lado bom das coisas. Né? Então, por exemplo, eu olho muito para a minha carreira. Teve muitos momentos difíceis. Em qualquer empresa que eu trabalhei. Mas muitos momentos bons. Então, como que eu posso pegar e valorizar um momento ruim da Quinor, por exemplo, que eu estou há 23 anos, que me dá uma qualidade de profissional muito grande, que eu sou respeitado por todos. Eu estou no 3º presidente da Quinor. A Quinor eu entrei, era um presidente, aí eu tive por quase mais de 15 anos, quase 18 anos, um outro presidente. Eu entrei com o Rodimar Cardinali, que também é um grande mestre. Passei pelo Oliver, um grande amigo, um alemão, que foi tropicalizado, uma pessoa fantástica. E agora estou com o Rafael Pelizari, brasileiro, que tem uma história fora do Brasil de quase 20 anos, morou na Índia, na China, na Alemanha e voltou. Eu aprendo com eles. Veio com uma bagagem enorme. Fantástico. 42 anos. Com 42 anos, quer dizer que é um professor, assim, Agora, se eu olhar e falar, eu tô velho para aprender com ele, não, eu tô novo para aprender com ele. Lógico. Né? Então, a empresa é boa. Passei pela UAB, foi uma empresa fantástica, tive grandes amigos e bons professores. DPK, 10 anos, eu ainda tenho amigo em todos os lugares que eu trabalhei. Porque vale a pena viver cada dia de uma maneira diferente. E vai ser daqui para frente. Eu brinco com o pessoal da Quinor, que daqui 20 anos, alguns vão estar com 40, 45, né? E eu que gostaria muito de lembrar deles daqui 20 anos, né? Porque eu vou estar com 70, quase 80, e eu já esqueço. Se eu tomei o Losartana de manhã, imagina o resto.
Mas isso faz parte da geração. Mas Imagina o o resto. que eu percebo de todas as suas histórias que você trouxe até agora é que você sempre vê o copo metade mais cheio. Sim, De todas as suas histórias, as superações, você sempre tem esse olhar bem positivo, sim, né? sim. Bem empático Eu também. sou um otimista. O otimista. Eu sou um otimista. Nossa, isso é tão legal. Sabe qual... Já sofri muito por ser muito otimista. Mas sabe qual a grande vantagem de ser otimista? E muitas pessoas me criticam por isso. Que se você errar, você se frustra menos. Eu acho que quando você é muito pessimista, você acerta às vezes. Então, Mas é bom não acertar sendo pessimista. então. Entendeu? Melhor não acertar, melhor confirma, né? Confirma o pessimismo. O meu copo tá pela metade. Eu acho que ele tá meio cheio. A água vai acabar. Talvez eu me frustre menos do que se eu achar que tá meio vazio e aí acaba mais rápido. Eu não sei, eu já ouvi várias pessoas me falando, você é muito otimista, você vê só o lado bom das coisas, eu sou assim mesmo. Ah, mas isso recarrega a energia da gente que te escuta. A gente pega essas experiências suas e a gente imagina como... Não, nem imagino como deve ter sido algumas experiências, mas isso dá um gás, pelo menos pra mim, que tô vendo esse também conflito de geração, convivo com gente muito mais velha, sou mais nova que a maioria das pessoas nas quais eu trabalho, e eu vejo essa diferença entre as pessoas são mais positivas, eu vejo que a minha geração é uma geração mais negativa, eu não sei se é o uso da tela, se é esse tanto de informação que a gente consome, a gente vai ficando meio perdido, mas eu vejo que as gerações mais velhas que a minha, elas são mais positivas. Não sei também se é o nível de experiência, que já passou muita coisa também. Não, fica tranquilo, isso vai passar, não é nada. E a gente que tá chegando agora, tudo assusta muito, é tudo muito complicado. Mas ouvir as suas histórias tá me fazendo refletir muito até agora. Que bom. E eu queria... Tomara que você erre menos. Com certeza, vou sair daqui, vou anotar tudo na minha casa. E eu queria já pegar um gancho falando de diferenças de gerações e fazer uma pergunta sobre o mercado automotivo, que a maioria, né, que a gente percebe lá na Estradeiro também, é composta por homens, né? O mercado é mais masculino. E nessa área, onde a mulher é minoria, você tem, na sua equipe, você aplica alguma coisa para trazer as mulheres? A mulher tem espaço nessa área? Como é que está sendo a mulher nessa próxima fase? Pergunta interessante. Essa pergunta é boa, hein? Rapaz. Eu tenho... gastando, Boa né, mesmo. mano? Eu tenho... Tô gastando português, hein? Na Knorr tem bastante mulheres que trabalham. No meu departamento tem na produção, tem na área financeira, a maioria mulheres. Você responder essa pergunta? Deve você tomar uma aguinha aí também. Vou tomar aguinha. Rapaz, eu fui visitar uma vez junto com o Jefferson uma empresa, a gente foi na Knorr e o Jefferson nos levou num monstro de empresa que é referência do setor aí de ônibus. E na hora que eu cheguei lá, eu não acreditei. As mulheres montando peças, cuícas de freio. Até hoje é Jesus, assim. Legal, cara. eu Até nunca hoje tinha é visto assim. isso. Né? Você sabe que é uma vontade da gente fazer isso na Estradeira, que está no nosso radar. Né? Aumentamos muito a quantidade de mulheres lá, mas assim, o que você me levou para ver, e não foi combinado, não, ele levou, acho que foi para abrir a cabeça. Mas, cara, foi maravilhoso. Na verdade, eu lembro dessa visita, eu levei para ver que me encanta a maneira como eles têm a estrutura e a manutenção deles muito organizada. Muito. E talvez essa organização remete às mulheres trabalharem lá, porque na linha de produção da Knorr hoje, de montagem, tem muita mulher. Olha, para falar que está quase igual de mulher e homem. Olha só. Na Knorr, a parte financeira, 80% são mulheres. No meu departamento, tem muitas mulheres trabalhando. Mas não tem uma escolha orientada para isso. Eu nunca fui, eu estou há 23 anos à frente do aftermarket da Knorr na América Latina desde 2009. Então, 2010 já vai 16 anos. Cuidava do Brasil desde 2003, quando eu entrei, em 2002. Nunca fui orientado a trazer mulher. Mas nós temos hoje, em vendas, no Brasil, são 5 homens que trabalham no Brasil. São engenheiros, são uma venda mais técnica. Na América do Sul, tem 2 mulheres, uma na Colômbia e a outra que no Brasil atende boa parte da América Latina. No administrativo tem umas 4 ou 5 mulheres. No marketing tem mulher. E na técnica, hoje não tem. Mas já teve a Letícia, você lembra dela? Já. Trabalhou na técnica com o Gilson. O Gilson tem sim, tem a Eloy.
Tem uma menina que trabalha lá com ele. Então, não tem uma orientação da empresa. Mas eu vejo na Quinor, no segmento automotivo, tem muitas mulheres e mulheres com poder de decisão. A nossa CFO, a Samara, ela é uma mulher e competentíssima. Né? Os 2 estatutários da Quinor hoje, o Rafael Pelizari e a Samara Dias, fazem um jogo fantástico, né? Eles comandam a empresa de uma maneira E é isso que tem fantástica. que contar, né? A competência da pessoa. Não ser um homem ou uma É mulher, isso. né? É fazer o negócio acontecer. Agora, no né? nosso mercado, e aí, quanto mais vai saindo nós somos fabricantes, eu não sei como é montadora, você vai descendo para a parte de distribuição, vai para a parte de serviço, eu acho que é um mercado mais focado em homens, porque é bruto, né? Sim. Porque é bruto. Então, chamou atenção ver aquela empresa que tem mulheres montando peças, mas tem que ser uma estrutura de montagem automatizada, porque uma cuíca tem uma mola lá que muito forte, tem um torque, tem que ter ferramenta para poder fazer, né? Mas eu vejo a mulher com um espaço muito grande em vários mercados. A mulher, na minha opinião, é muito mais focada. A mulher se cobra muito, na minha opinião. Eu vivo com 4 mulheres. Se cobram muito para fazer tudo de uma maneira muito perfeita. O homem se permite fazer um pouco mais relaxado, talvez. Né? Mas eu nunca parei para olhar essa divisão dentro da empresa. Porque na Quinor tem. Eu estou lá há 23 anos. A gente convive com mulheres ou na linha de produção ou na parte administrativa a todo momento, né? E de igual para igual. Não tem eu não conseguiria te dizer o porquê que tem menos, a não ser Fator cultural o fator também. cultural e de trabalho bruto. Sim. Né? Eu imagino no operacional, negócio de aptidão também, que a gente é ensinado em casa. Meu pai nunca me deu um carrinho para brincar, minha família inteira é de mecânicos, né, lá em Miguelópolis. Meu sonho era trabalhar na oficina do meu avô, gente, era o meu sonho. Eu queria ficar lá atendendo o telefone, mas ele nunca deixou. E às vezes eu ia lá, entrava debaixo do carro, eu achava aquilo muito legal. E já os meus pais, meu pai e meu tio, desde pequeno, meu avô sempre carregou eles. Eu entendo, é um ambiente masculino, é um ambiente mais sujo, um ambiente que exige força. Quando eu trago essa discussão, é para saber se está tendo algum incentivo de trazer essas mulheres, como você diz, hoje está muito mais automatizado, não se exige tanto de força, e sim, acredito, de inteligência. E de inteligência não existe diferença de gênero, né? E a minha pergunta foi exatamente para poder saber se a sua empresa ela desenvolve alguma parceria com alguma escola técnica, com alguma entidade para poder trazer mais para esse mercado. Nós temos uma parceria com o Senai de aprendiz e também com eu não vou lembrar o nome agora, é uma escola de Jundiaí que formam jovens aprendizes. E sim, vem muitas mulheres, muitas meninas na Jovem Aprendiz. E a contratação de mulheres, a gente, para a Quinor, não tem uma obrigação de contratar, mas nada que impeça. Quer dizer que a gente tem... Olha o currículo, lida né? de uma maneira muito, muito natural. Se eu tenho uma vaga aberta de engenheiro ou engenheira, é uma formação de engenharia para trabalhar numa função, né? Essas duas moças de vendas que eu tenho, a Patri, na Colômbia, ela faz um trabalho fantástico. Né? Então, e tem também aqui no Brasil que faz um trabalho fantástico, tem de vários países. Eu não vejo hoje, por exemplo, minha esposa trabalha no hospital, ela é assistente social e trabalha no hospital em Campinas. Tem poucos homens trabalhando no hospital. É o contrário agora, hein? Né? Tem poucos homens trabalhando no hospital. Tem médicos e médicas e tem lá poucos enfermeiros comparando com mulher. Sim. Então, eu acho que isso é mais ou menos natural. Né? Eu acho que o espaço que a mulher conquistou, em termos de... A mulher ela é muito mais focada do que o homem, na minha opinião. Ela se prepara de verdade, se esforça para estudar. Eu tenho muito mais aluna mulher do que homem na pós-graduação. E são os melhores alunos. Mas assim, no futuro as mulheres vão dominar tudo, viu? Já domina, né? Não tem mais o que falar. Já domina. É um caminho que não tem volta.
mas vai dominar porque são méritos determinadas, próprios. E se esforçam muito mais do que os homens. Com certeza. Muito mais do que os homens. Ô, Jefferson, e você falou de formação, né? Que o pessoal busca essa formação e tem essas parcerias. Como que você vê na formação acadêmica hoje? Você acredita que a graduação está preparando essa nova geração para chegar no mercado como ele é hoje, com as exigências, com a pressão que tem o mercado? Eles estão sendo realmente preparados ou ainda tem muito trabalho dentro da empresa a hora que eles chegam? Eu tenho uma opinião um pouco fora do padrão das universidades aí. E a sua opinião vai ser boa, que você vai ver os dois lados, como professor e também. Não vai me custar o emprego acadêmico, mas eu vou levar uma puxadinha de orelha. A profissão, o pessoal que está na universidade hoje, talvez vai trabalhar na profissão que não existe ainda. Então, é difícil você formar um profissional, uma profissão que não tem mais, que não saiu ainda. Então, você pode, por mais que você, por exemplo, você pega Indústria 4.0, você cria um nome moderno, né, Liderança 4.0, mas você consegue formar pelo padrão atual do que tem nas empresas hoje. Gerações. É um grande problema nas empresas. Às vezes na universidade ainda está um padrão anterior ainda do que está no mercado. Sim, tem muito a ver com o professor também. Sim. Então você pega e compara o Jefferson dando aula numa pós-graduação, numa turma, e um professor acadêmico com doutorado que passou os últimos 25 anos dentro de uma USP ou de uma Unicamp. Ele tem um conhecimento acadêmico centenas de vezes maior do que o meu. Mas talvez falte para ele esse conhecimento da prática do dia a dia. Esse equilíbrio acho que é importante. O aluno tem que ter uma carga de teoria bem embasada, científica, e tem que ter uma carga também de experiência do dia a dia, porque tudo é muito dinâmico. Sim. Tudo é muito rápido, né? Então, como já foi transformada o pátio da Estradeiro, como se transformou o pátio da Estradeiro nos últimos anos, nos últimos 20 anos, né? Como que você vai treinar essa enxurrada de nova tecnologia? Porque está sendo muito rápido, cara. Tá uma coisa assustadora. Difícil acompanhar, né? Eu não sei se as universidades estão conseguindo formar profissionais, tirando algumas muito técnicas. A medicina, por exemplo, tem que formar um bom médico. Sim. Não tem como ser meio... Eu não quero ser tratado por um meio médico, eu quero o médico inteiro, né? Mas alguns cursos o profissional vai ter que se formar no trabalho. Se formar no trabalho. Olha quanto de informação leva um podcast que nem esse. Sim. Quanto de informação gera um podcast que nem esse. E aí o trabalho que você tem lá na empresa é uma outra formação do profissional. Isso. E fica disponível, né? Fica disponível. Então, se você assistir no modelo tradicional uma entrevista, num programa de entrevista, se você perdesse aquele programa, você perdeu a entrevista. Hoje, um bate-papo desse que nem o nosso fica disponível a qualquer momento, fora os cortes que você pode fazer e multiplicar em milhões de visualizações em pouco tempo. Sim. Né? É só você vai postando, vai fazendo, vai... Então, isso é bom, esse dinamismo é bom. Né? Eu acredito que não importa o nível do aprendizado que a pessoa busca numa universidade ou num curso que ele faça. É como ele vai transformar isso no dia a dia. No dia a dia. O caminho, quando você busca um tipo de conhecimento, de aprendizado, se você colocar ele em prática, você encurta o resultado muito rapidamente. Você também pode fazer na raça, só que o caminho vai ser mais longo. Sim, né? O caminho vai ser mais longo. Né? E você é um cara que já viajou muito no mundo inteiro, a trabalho, a estudo, a passeio. O que você enxerga que tem lá fora, que precisa vir para o Brasil, que aqui a gente ainda não tem? Qual a diferença? Tanto em tecnologias quanto em capacitação mesmo da pessoa. Pergunta boa. Eu acho que a grande diferença hoje do Brasil para o mundo, primeiro mundo, o custo do Brasil é um negócio complicado. O Brasil exporta profissionais bons. E esse é um problema. A gente forma um bom talento e esse talento vai embora
por motivos que não deveria acontecer. Por segurança, por ganhar pouco, por falta de oportunidade, entendeu? É por esse motivo. Então, falando de tecnologia, o poder aquisitivo, a economia mais estável, né, mais empoderada, em termos de tecnologia, o mundo está um pouco... Hoje já diminuiu. Do ano passado para cá, quando chegou o Euro 6 para o nosso mundo, que é o mundo de linha pesada, já veio tudo mecatrônico, totalmente com telemetria, conectividade. Então, está próximo, mas custa muito caro para a gente ainda. Uhum. Então, um caminhão que roda na Europa, Euro 6, Euro 7, ou Euro 8, fala o euro que quiser para ele, um caminhão que roda, que sai de uma montadora com uma Mercedes e roda na Europa, ele avisa o dono do caminhão que ele vai ficar doente, que ele está com desgaste e que ele precisa sofrer uma reparação dentro de algum período. Os nossos carros fazem isso também hoje. Ele avisa, olha, o pneu direito o pneu traseiro esquerdo tá murchando, né? Você tá com problema em tal válvula, tal, acende lá o negocinho lá que você tem que buscar. A porta tá aberta. A porta tá aberta. Isso está chegando aqui. O problema é que aqui custa ainda hoje, a pessoa tem a opção de escolher aqui hoje um veículo com produto ou não. Ou tiram algumas tecnologias para poder baratear o valor, o custo do produto, por falta de dinheiro. Uhum. O Brasil, na minha opinião, o que eu sinto falta o que eu vejo lá fora que eu gostaria que tivesse aqui? Segurança. Poder andar com o telefone na mão, voltando de um restaurante a 1h da manhã, na rua, é uma coisa fantástica. Aqui você não pode fazer. Sim. O cara rouba seu celular, entra na sua conta bancária e... Faz um regaço. É isso aí. Você ter que se preocupar que deixou um telefone... Eu estava andando com um amigo, acho que foi na Alemanha, indo para o hotel, de um bar, de um restaurante para o hotel, e tinha uma porta conversível aberta com um telefone e um Ray-Ban no banco. Eu passei e falei, não, cara, não acha que tem brasileiro aqui? Olha que merda que ele fez aqui. Tem brasileiro aqui. Dá vontade de pegar. Para ele aprender que não pode fazer isso. Vou ensinar ele. E lá ninguém pega e lá fica. Então, a segurança eu acho que é uma coisa que lá fora tem e é fantástico. Por outro lado, o Brasil é lindo, é um país maravilhoso, entendeu? Eu gosto de clima tropical, é maravilhoso. Então, eu acho que se nós tivéssemos um pouco mais de economia mais forte, se fosse a divisão de renda fosse um pouco melhor, se a educação fosse para todo mundo, se todo mundo tivesse o direito de poder trabalhar e se aposentar e ter uma vida plena até o final da vida, isso eu sinto falta aqui no Brasil. Aqui se aposentou, você está quebrado, meu. Não pode. Não importa quanto você trabalhou, você faz o pé de meio, você está quebrado. E assim, falando de habilidades ali, na hora do cara tá numa empresa como a sua, ou tá a diferença do profissional lá fora e aqui dentro, o que você enxerga? O Brasil tá, né, no páreo, assim, com essa capacitação do cara que está preparado, tem firmeza, tem garra, ou o cara lá fora ainda tem privilégios? Como que... Eu acho que a porcentagem de profissional dedicado que tem no Brasil é muito parecida com a porcentagem de profissional dedicado que tem na Europa e nos Estados Unidos. A diferença são as oportunidades e o que ele tem de cultura para isso. Você pega... no Brasil, para você conseguir algo, custa muito caro. Se você quiser... A Maria quer ser administradora, quer trabalhar na área comercial. A Luísa quer ser médica. Eu já estou preocupado. Dependendo da faculdade que ela passar, como que eu vou pagar essa faculdade? Né? Então, eu acredito que a porcentagem de pessoas que não se dedicam para o trabalho nos países desenvolvidos é muito parecido com os daqui. É que lá tem mais oportunidade. Lá todo mundo vai para a escola, se fizer a parte dele no ensino médio, no ensino no básico, ele sai falando 2 idiomas. Aqui não, aqui custa caro para a gente poder falar o segundo idioma. Eu tenho um problema sério com o idioma, com o inglês. E sofro por causa do meu trabalho. E já me perguntaram, por que o brasileiro não fala inglês? Porque aqui, para falar inglês, e na nossa geração,
na geração raiz, era mais difícil ainda do que hoje. Com certeza. Não tinha os aplicativos para você estudar em casa, não tinha você tinha que ir para a escola lá, pagar. Eu não aprendi inglês no básico. E a grande maioria não fala por causa disso. Então, a dedicação tinha que ser muito maior. Então, eu acredito que para o brasileiro falta oportunidade. Ou ele se esforça muito mais do que os demais, ou ele não vai ficar fazendo aquilo que é mais fácil fazer. A maioria prefere reclamar do que fazer. A grande maioria. Essa sua vontade de trabalhar na escola, na oficina do seu avô, não é todo mundo que tem vontade de aprender algo, trabalhar algo. Fazer algo que é desafiador, né? É desafiador. Mesmo você sendo nova, a mulher na oficina é um negócio desafiador. Né? Isso aí. Então, eu acho que... Cara, eu sou otimista, né? Mas eu acredito que vale a pena. Tem que ser, né? Prefiro ser otimista. Com certeza. Prefiro ser otimista. É melhor. É o mesmo trabalho, ser otimista e ser pessimista. A diferença é como cada um vai viver. Nós vamos passar pelos... Se não morrer, nós vamos passar pelos próximos anos, independente da política. Independente da temperatura. É isso aí. Eu não deixo... Eu tenho um amigo que ele fica no telefone olhando como vai ser os próximos 15 dias para marcar a viagem dele da praia. Se eu quiser ir para a praia, eu vou. Se chover, eu vou fazer churrasco no quintal. Boa. Não tem... Tem que aproveitar cada momento. Você está gostando desse podcast? Rapaz, isso aqui está sensacional. Então convido o pessoal para seguir a gente aí. Fazer boa, uma chamada gente, de boa, apoio. gente. Vamos falar. Se você que está assistindo agora está gostando, eu quero já pedir para você ir lá e como que fala, Amanda? Se inscrever. Se inscrever no canal Geração Raiz Podcast. E já segue a gente também lá nas nossas redes sociais, geraçãoraiz.podcast. Então, curta aí, manda seu comentário, manda sua pergunta, para que a gente vai responder para você. E manda também as suas dúvidas aí e sugestões para os próximos podcasts. Jefferson, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou até corrigir aqui, porque a gente colocou o ano errado, né? Porque a idade é bem mais jovem e realmente aparenta muito isso. Mas você está com 56 para 57 anos. Exatamente isso. Essa é uma geração privilegiada, eu sempre falo isso. Porque viveu muita coisa e vai passar por muita coisa junto com esses mais jovens, com as gerações que estão vindo, para a gente poder aprender muito. Como você se atualiza? Como você pode fazer um upgrade a cada ano? Como que você faz isso? De uma maneira simples, vivendo um dia de cada vez. Rapaz, vem. Simples de tudo. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos planos. Não cabe no que falta de vida. Porque eu falo que eu estou na metade. A Amanda até engasgou. Calma que eu sei, eu cabe mais 2, 3 vezes ainda. Eu escuto falar que junto com a inteligência artificial, né, junto com essa robotização que está vindo, a idade média do brasileiro, do ser humano, vai passar de 100 anos. Eu quero que aconteça isso rápido, porque... Quer viver muito ainda. Eu quero ver, eu só não quero, voltando a falar daquele medo do começo, se ainda tem um pouquinho de medo em mim, é o medo de ficar dependente de alguma coisa, de ficar sem... Porque uma coisa eu quero viver plenamente. Posso até ter dificuldade de alguma dificuldade de locomoção, de alguma coisa, mas eu quero estar consciente para pelo menos poder fazer uma boa piada de algo que não é muito bom. Atualização, erro e acerto, na minha opinião, acontece a todo momento. A maneira que você lida com ele que é o diferencial, né? A gente não vive sem problema. A gente não consegue viver sem momentos desagradáveis. A gente não consegue viver sem ter algum desafio grande pela frente. E a vida nos traz esse desafio, né? Mas eu queria continuar poder ter a decisão de gostar ou não das coisas ainda. E talvez isso alimenta e me atualiza. Eu me atualizo através dos meus
dos meus deslizes, de quando eu faço algum... Eu consigo dar risada das cagadas que eu faço, você não tem noção. Mas Eu isso falo, é bom. olha a meleca que Isso você que fez é aqui, né? Conversa com você mesmo. Não, converso muito comigo mesmo e tem hora que eu brigo comigo. Porque eu falo, pô, você não pensa assim, né? Você não é assim. Eu não me permito ficar muito triste, mesmo ficando às vezes. E assim, aproveitando esse gancho que você falou, qual seria o sonho do Jefferson em aposentadoria? O sonho do Jefferson aposentadoria é eu poder acordar às segundas-feiras a hora que eu quiser. E na sexta-feira parar de trabalhar antes de ouvir aquele rapazinho lá que fala do sextou bebê. Eu não me vejo aposentado. Alguma coisa eu vou fazer. Eu acho que se ficar aposentado vai ser chato demais. Mas eu quero fazer no meu horário. Boa. Né? Eu quero fazer no meu horário. Porque eu acho que você produzir é viver. Você se atualiza produzindo, você se atualiza fazendo a coisa acontecer. Mas sem aquela regra. Para mim, a aposentadoria vai ser não ter aquela disciplina de horário. Né? Meu dia começa todo dia às 5 horas da manhã. Porque, pela minha situação atual, às 6 horas eu deixo as duas no ponto do ônibus, porque uma vai para o estágio, a outra vai para a aula. Eu, pela minha geração, eu sou presencial. Chego na empresa todo dia muito cedo. Né? Então, eu queria fazer isso. Para mim, aposentar vai ser fazer isso de uma maneira um pouco mais tranquila. Tendo essa tranquilidade, eu adoro passear e viver, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Vim aqui uma terça-feira para a gente poder ir no Pinguim. Olha que delícia. Sim, Que eu descobri que tem a toca do urso agora também. Tem, muito bom lá, viu? E tem uma história boa da toca do urso. Aqui em Ribeirão mesmo. Uma afilhada da Regina se formou aqui em Ribeirão e fez a festa de formatura num espaço enorme, fantástico, eu não recordo o nome aqui. E a festa era no sábado e nós viemos na hora do almoço e eu liguei para o pai da afilhada da Regina. Estamos chegando em Ribeirão. Ele falou, nós estamos almoçando na Toca do Urso. Passa aqui. E as mulheres tinham marcado o salão aqui em Ribeirão às 4 horas da tarde. 1h30 eu cheguei, mais ou menos. E aí as mulheres cometeram um erro que não se comete com o homem. Elas foram para o salão e deixaram nós lá. Nossa, imagina. Eu não lembro como que foi a festa de formatura. Eu não lembro como foi a festa de formatura. Mas é uma delícia aquela toca do urso. Da toca você lembra? Até um horário, sim. Eu lembro que tinha um cartãozinho e eu tinha uma caneca. Daí pra frente. Acabou. Dali foi. Acabou. Mas foi ótimo, foi Que ótimo. bom. Ô Jefferson, quero voltar um pouco aí para a linha corporativa. Vamos lá. Pouquinho. Hoje a gente vê uma grande expansão da China, né? Tomando conta do mercado, vendendo para o mundo inteiro. Agora esse embate lá com os Estados Unidos, mas é um outro assunto. Agora, aqui no Brasil, a gente ainda tem essa relação aí e muitos outros países. E eles estão tomando conta de muitas coisas. Como que você vê aí que dá para competir ainda com a China? Quais são as diferenças do que a gente pode fazer? E como aproveitar também isso aí. Parabenizar por essa pergunta. Você está perguntando com um chão de fábrica. É isso aí. Por isso que eu estou perguntando. Não tem como não entender que a China ela é competente demais no que ela faz. Na minha opinião, a China tem todo tipo de produtos. Todos os tipos de produtos. Produtos de alta qualidade, de baixa qualidade, produtos que atendem o mercado de uma maneira... produtos que vêm de maneira... ilícita não é a palavra, mas que vem de uma maneira desorganizada, e produtos organizadíssimos. A China é um dos maiores consumidores de commodities do mundo. A China acho que é o maior comprador de ferro do Brasil. E também deve ser um dos maiores fornecedores de produtos acabados de ferro do Brasil. Né? Vai e volta. A China tem quase 2 bilhões de habitantes, tem uma indústria, são muito rápidos, são organizados. O Rafael, que eu citei há pouco, que morou na China há 6 anos, ele fala que a indústria chinesa é uma indústria... Eles são trabalhadores, são focados. Na sua pergunta, para o Brasil competir, nós temos que redesenhar a indústria brasileira. O Brasil é um país industrial, bastante industrializado, mas tem um custo muito alto. O problema da indústria do Brasil não é a China, é o Brasil. Você falou tudo agora. É o Brasil. Então, nós temos aqui uma agricultura que nos últimos 30 anos se redesenhou. Quando nós nos conhecemos,
As máquinas que rodavam aqui ainda, 30 anos atrás, ainda era na queimada e na foice. Na foice, podão. E uma safra por ano, uma safrinha pequenininha. Hoje, Um sofrimento para cortar a cana. eu não sei quantos % é autônomo, mas logo, logo vai ser bastante. Né? Então, o Brasil, ele é um país que na agricultura ele se transformou. A indústria paralisou pelo custo Brasil, não pelo... É muito mais fácil e mais barato comprar da China. Se você trouxer uma armação desse óculos da China, talvez custe $1. Se você fizer aqui no Brasil, talvez vai custar 3, 4. Desses 4, 2,5 vai ser... 2 vai ser tributos. Então, eu vejo que a China não é uma ameaça, a China é uma realidade. Uhum. O Brasil consegue voltar a ser um grande país industrial, mas vai ter que... São políticas públicas que vão fazer isso. Investidor tem, do Brasil e do mundo. O Brasil tem muito empreendedor, muitas pessoas que empreendem, tem grandes empresas no Brasil, tem grandes empresários no Brasil. O Brasil é um país importante para o mundo. Sim. Quantas multinacionais não estão no Brasil? O Brasil tem um poder de consumo muito grande. É um país em desenvolvimento, que as pessoas têm problema de renda, que consome muito. E muito pouco também, porque é uma coisa tem muito espaço. Uhum. Então, quem criou a China foram os países desenvolvidos que foram lá buscar as coisas da China. Foram lá usar a mão de obra deles. A gente guarda dinheiro 2 anos, vai lá, compra passagem aérea para Disney, vai lá na Disney, compra o bonequinho do Mickey, que foi produzido na China. Né? Bonezinho da Disney que foi produzido na China. Então, eu acho que o problema do Brasil é o Brasil. Nós temos problemas sérios no Brasil, independente de não entrar em coisa polêmica que não resolve. O Brasil tem que fazer lição de casa para depois preocupar com os demais. Enquanto não fizer, traga da China, que é mais barato. Você foi muito feliz em comparar a agricultura, a revolução que teve na agricultura com a indústria. Então, se fizer o que fez para a agricultura, resolve. Como era, se a gente for pegar a indústria automobilística, que é o nosso mundo, eu vivo disso, nós vivemos disso. Sim. 1950 começou, foi ontem. Quem viu a indústria automobilística chegar no Brasil, a maioria está vivo ainda. Nós temos o ABC lá na Grande São Paulo, que as cidades estão desenvolvidas, mas não tanto elas foram criadas em volta da indústria automobilística. Uhum. E nós, em vez de irmos se desenvolvendo, nós fomos ficando paralisados. A indústria do automotivo teve uma mudança tecnológica no Collor de Mello, quando ele abriu o mercado e disse que o carro do Brasil era uma carroça. Né? Então, um país muito novo, 500 anos, é nada para país. O Brasil, culturalmente, foi um país sempre de extrativismo. Todo mundo veio aqui pegar o que tinha de melhor. Né? Então, eu acredito que, para mim, a transformação da agricultura, no mesmo período que abriu o mercado para carros, para automóveis, tecnologia, abriu o mercado para o mundo, o Brasil, que foi nos anos 90, eu acredito. A Americana, que é do lado da gente aqui, mais próximo a Campinas, era a indústria têxtil. 80% da indústria têxtil desapareceu pelo advento de China. Mas quem ficou, quem conseguiu sobreviver, vai ver o tamanho que estão as indústrias lá hoje. Gigante. Tão grandes, gigantes. Né? Então, se reinventaram. Se reinventaram. Então, quando você pensa que grande parte do mamão papaya, da uva, da manga, da banana que a gente come na Europa sai de Petrolina, sai do Nordeste. Sim. Na parte do Leite São Francisco, ali sai frutas fantásticas. Você pega o sul do Brasil, o que tem de agricultura, porque falar de commodities, falar de soja, falar de álcool, do álcool, o combustível, o etanol, né? Não é álcool, não, álcool de bebe, né? O etanol, olha é um combustível limpo do futuro. Sim. Né? Então, eu acho que o Brasil só depende do Brasil. O brasileiro é um povo trabalhador, o brasileiro é bastante inteligente, o brasileiro é apaixonado pelo país, não é só samba e futebol.
Claro que não. Foi muito vendido isso no passado. Uhum. A imagem do Brasil das mulheres foi muito vendido no passado lá fora como sendo um país de festa, e não é verdade. Não é verdade. As mulheres são boas profissionais em várias áreas que trabalham. Então, só depende da gente. Eu acho que se o Brasil olhasse para dentro, a gente ia ficar bem interessante na indústria, como é no agro. E com tudo isso, Jefferson, que você explicou pra gente, essa visão otimista e positiva, o que você quer deixar de legado para as próximas gerações? Boa pergunta. Eu quero deixar de legado que vale a pena viver. Independente da crença que a gente possa ter, eu não estou aqui por acaso. Eu não vim nesse corpinho bonito aqui só para poder fazer dono de churrascaria ficar feliz. De legado, eu queria deixar a sensação de que vale a pena estar aqui. Se minhas filhas tiverem uma vida plena, achando que valeu a pena, para mim já é um legado fantástico. Ser lembrado por um amigo. Hoje eu encontrei um amigo que eu não via mais há quase 10 anos, e quando nós nos olhamos e se abraçamos, parecia que fazia desde sexta-feira a gente não tinha encontrado. Encontrei o James hoje, vai fazer tempo que eu não via ele lá fora, foi um abraço gostoso de que, pô, te vi com você ontem e tô te vendo hoje de novo. Isso para mim é legado, entendeu? A gente não agrada a todo mundo. Claro. A gente não consegue fazer o melhor para todo mundo. A gente não consegue salvar, através da sua ideia, daquilo que você acredita. As pessoas pensam diferentes. Você, em algum momento, vai desagradar alguém. Mas como legado, que viver vale a pena. Força e fé. Boa. Força e fé. Porque passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Com certeza. E se eu puder dar um abraço, um sorriso, do que criticar, eu não vou criticar ninguém, julgar ninguém, não sei o tamanho do buraco que está enfiado o pé dele, né? Mas se eu puder ajudar e ser positivo, eu vou ser. Mesmo, às vezes, pagando um preço caro por isso. Eu acho que o otimista sofre mais do que o pessimista, na minha opinião. Porque o otimista, o pessimista, às vezes, acerta, né? E o otimista foi mais que obrigação. Já falou que ia dar certo, deu, bola pra frente. Certo, aí sim, vai pra cima. Boa, Jefferson, que aula de vida, de mercado, de visão do futuro. Amanda, que ser humano maravilhoso. Não, eu vou sair daqui com as expectativas lá em cima pra minha vida, hein? Só enxergando o copo mais cheio agora. Faça isso, faça isso. Mas se perdoa se errar, tá? Porque vai errar. Tem hora que o furo vai estar embaixo do copo, você não vai ver a água saindo. Ai, não fala isso. Mas a culpa não foi sua. Ai. A culpa não... Olha, Mas é bom errar também, não é? Lógico. É bom errar. É, o bom de errar é que aprende. Tem que aprender. Se perdoa sempre. Se perdoa sempre. Mesmo sendo uma falta muito grave, se perdoa. Perdão, Jesus, não faço mais. Faz de novo depois, vida que segue, bola pra frente. meu querido, em nome da minha família, da Estradeiro, da Giaro e da Geração Raiz Podcast, nos sentimos honrados com a sua presença, né? Você veio aqui nos prestigiar e para nós é muito importante esse bate-papo, essa conversa, as lições que vocês nos passou. Assim, encerramos esse episódio com um verdadeiro craque do mundo corporativo. Nos ensinou a vibrar com a macaca e ainda formar novos talentos nas salas de aula. Obrigado por compartilhar as suas histórias inspiradoras e a sua vida. Que seja bem-vindo sempre. A porta está sempre aberta para você e toda a sua família. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Como eu disse, eu gosto muito de vocês, da sua família. É gostoso estar aqui, é muito bom estar aqui. A gente se conhece há bastante tempo. E é muito bom, eu me senti à vontade. Que bom. Eu espero que realmente quem assistir consiga entender que a vida é um pouco mais do que problema. Então, convido o pessoal para assistir Vamos lá. Podcast. Geração Raiz.podcast. É isso aí. Vamos assistir, por favor. Podem divulgar na rede social de vocês. Pode marcar lá os amigos. Marca eu de novo também. Vamos dividir tudo isso. E pode criticar também. Pode chamar eu do que vocês quiserem. E bola para frente. James, muito obrigado.
Amigos, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Foi muito gostoso e que bom poder estar aqui. Estou muito feliz. Valeu. Obrigado de coração. E Boa sorte para nós. Agora é minha vez de brilhar novamente na frente dessa câmera maravilhosa. E se você curtiu esse podcast, não tem como não ter amado esse bate-papo inspirador. Eu quero pedir para você seguir as nossas redes sociais, deixar um comentário aqui que a gente vai responder, se inscrever no nosso canal, porque aqui o jogo nunca para. Até o próximo episódio e lembre-se, conhecimento também é gol de placa. Time da Ponte Valeu, Preta. Quem me dera. Time da Ponte Preta em alta, né? Sábado tem jogo da Ponte Preta e Ituano. Fiquem à vontade para assistir. Que Boa. bom. Aí, a gente vai assistir, viu? E te marcar no Instagram. Todo Combinado. mundo comprometido agora. Valeu. E é isso aí, pessoal. Nós somos o Geração Raiz Podcast. Histórias que atravessam o tempo de geração para gerações. Muito obrigado. Bravo.